Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai conversar com a Luana. Ela vai contar a história dela de fé e conversão. Então fiquem até o final, convide seus amigos, esteja conosco, mande suas perguntas, participe, que vai ser bem bacana. Oi, deixa eu colocar um vídeo. Oi, Oi, tudo bem? tudo e você? Tudo bem, estou Des- muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ai, meu celular. E eu que agradeço você ter aceitado. Então, Luana, eu comecei a acompanhar seu trabalho. Eu vou ter que deixar tirar isso aqui. Eu achei bem, Eu achei bem bacana, bem diferenciado, né? E eu gostei muito da sua história, pelo pouco que eu li, que você realmente saiu ali, né, do abismo, né, mental, né? E você realmente hoje está ajudando outras pessoas. O que que aconteceu para você ter saído daquela situação e hoje você está ajudando outras pessoas? Fica à vontade, pode contar, pode se Eu nunca. apresentar. Olá, todo mundo que está aqui, quem não me conhece, meu nome é Luana. Trabalho principalmente sobre, né, com a parte da área de desenvolvimento pessoal, focando na parte do amadurecimento e construção de virtudes. É, eu nunca fui uma pessoa do mundo. Eu nunca fui uma pessoa louca, perdida, que ia pra festas, que usava muitas drogas. Eu sempre fui muito certinha, sempre fui muito de casa, sempre fui muito família, sempre fui educada para ter muita disciplina, para ter muito direcionamento, sempre estudei muito. Então, eu sempre fui uma pessoa dentro de uma linha moral boa, né? Eu tive uma base familiar muitíssimo boa. Minha família sempre lutou muito para que eu estudasse em boas escolas, para que eu tivesse acesso a bons conteúdos, para que eu tivesse acesso a livros e a boas coisas de fato da minha vida, e eu sempre fui dentro dessa linha, sempre segui dentro dessa linha. Tanto que eu estou no Instagram ensinando pessoas e trabalhando com isso há mais de um ano, né? Mais de um ano que todos os dias aqui faço a construção de boas virtudes dentro do coração, dentro da alma de muita gente, mexo com pessoas diretamente. Já temos aí mais de 3, 4 imersões, várias consultorias. Então, eu trabalho já há muito tempo, muito antes da minha conversão com o ser humano diretamente. Sempre foi algo que para mim foi muito tranquilo, justamente por isso, né? Por eu ter vivido ao longo de toda a minha vida dentro de uma linha muito tranquila, muito certa, muito correta, né? Eu não era muito doida, não. Mas, evidentemente, como qualquer jovem, né, em algum momento ali, de estar exposta, estar em contato com outras pessoas, com outros jovens também, né, que regulavam ali com a minha idade, eu comecei a expor mais o meu corpo, né, a ir para festas, e nessas festas, evidentemente, hoje a gente sabe que se tocam músicas que são pornografias, né, abertas, claramente. Então, eu vivi tudo isso, né? Eu fui para essas festas, eu escutava essas músicas, eu gostava dessas músicas, eu dançava essas músicas, eu passava constantemente ali com roupas, com vestimentas que não necessariamente eram adequadas ou modestas, né? Eram realmente bem expostas. Eu até coloquei essas fotos nos últimos dias lá no meu Instagram, tá, tá até salva no destaque modéstia, onde falei ontem com a Aninha a respeito disso. Então, eu comecei a me expor demais. E essa exposição toda me causou inúmeras séries de inseguranças, né? Eu passei a ter muitas inseguranças. Porque, querendo ou não, quando você expõe demasiadamente o seu corpo, quando você se coloca naquele nível de exposição, sem um foco e uma direção, e ainda o meu temperamento me ajuda a ser mais dispersa, eu sou sanguínea, então eu tenho já uma dispersão mental muito grande, a gente não tem muito que um peso e uma linha que te coloca no chão. Eu costumo dizer que, por mais que eu fosse uma pessoa muito boa, eu era uma pessoa, né, que estudava, obviamente, né, a gente não pode dizer que a gente é muito bom, a gente não é muito bom, mas por mais que eu fosse alguém que de fato estudasse, tivesse ali boas regras, disciplina, uma rotina tranquila, eu era muito afoita, porque o que comandava a minha vida era o meu corpo, eram as minhas vontades,
eram as minhas necessidades físicas, então era a minha preguiça, enfim, os pecados veniais que levam aos capitais, então coisas mais graves que acabei vivendo por causa, né, de não ter, de fato, uma linha e uma centralidade ali na minha vida. E tudo isso foi me causando inúmeros problemas e situações que me causaram feridas emocionais que vieram somente a ser plenamente concluídas, né, durante a minha conversão, que aconteceu de uma forma bem resistente, né? Eu fui bem resistente para me converter, eu era agnóstica e assim fui durante muito tempo, porque dentro de casa, né, minha família é excepcional, eu tenho uma família excepcional, mas eles não têm fé, né? Então eu não tive muitos exemplos de fé sendo cultivados dentro da minha casa. Eu tive bons exemplos de caráter, né? De caráteres muito fortes, mas jamais de pessoas que tinham ali a vivência junto de Deus e de Cristo, né? Meu pai é ateu, minha mãe é agnóstica até hoje, e eu acabei, de certo modo, indo para essa vertente, por mais que tivesse sempre muita liberdade dentro de casa, para escolher o caminho que eu quisesse. Tanto que hoje, né, tranquilamente acabei seguindo dentro dessa linha e assim sempre foi. Desde muito pequena eu tive a opção de buscar, mas obviamente, né, a criança, quando ela não tem esse exemplo dentro de casa, é mais difícil. Então, eu acabei por me desvencilhando ali de qualquer tipo de fé, até o ponto onde encontrei, né, muitas amizades e muitas boas almas que me conduziram ali, foram me apresentando a Cristo cada vez mais, né, até o ponto onde chegou o momento da minha conversão. Não vou tocar a história desde lá, porque eu não sei se tu quer parar, me fazer perguntas, senão Não, eu fica à acabo. vontade, porque tem gente que acha ruim quando eu faço a pergunta, então eu falei, agora eu vou deixar falar. Mas se eu tiver, quais foram essas pessoas, o que elas fizeram, como que foi importante no seu processo? Eu falo porque às vezes, assim, quem acompanha normalmente as minhas lives sabe, né? Eu vou e não Não, paro fica à mais. vontade. E daí, às vezes, né, enfim. Então, eu acabei, dentro do meu processo de Instagram, né? Eu vim trabalhar dentro do Instagram mais ou menos há alguns poucos meses, assim. Faz pouco tempo, inclusive, que teve um ano. Acho que deve ser uns 1 ano e 3 meses, por aí. Comecei a trabalhar com o Instagram, vim pro Instagram. Obviamente, no início não era um trabalho, né? Era mais uma parte, uma coisa mais amadora. Eu postava as coisas ali e foi aos poucos se tornando meu trabalho. E dentro desse desenvolvimento, como eu sempre trabalhei, eu comecei aqui numa linha editorial completamente distinta da que eu abordo hoje. Né? Hoje eu falo essencialmente sobre a maturidade, sobre a construção de virtudes, sobre você sair deste ninho de aprisionamento, né, do infantilismo e passar a realmente se tornar um adulto responsável com o trabalho e com a vida. Então, eu trabalho essencialmente nessa voltagem hoje. Antigamente, né, no início da minha caminhada no Instagram, eu passei a falar e abordar os temas relacionados à política. Então, eu falava muito de política, basicamente. Nossa, Eu odeio falar de política. o assunto chato. Assunto chato, péssimo. Eu acho um saco conversar de política, acho um saco debater de política, acho um saco a galera que era contra o meu posicionamento vindo e falando, enfim, 1 milhão de coisas. Achava péssimo lidar com aquilo, por isso que eu acabei mudando, né? Graças a Deus. Mas no início eu comecei a falar sobre política e essencialmente, né, o meu tema, obviamente, né? Se eu sou católica, acho que fica um pouco claro que eu sou conservadora, né? É o mais óbvio. Então eu falava muito sobre conservadorismo Aí sim, né? e eu Já é não era. melhor. Exatamente. E naquela época, mesmo quando falava de conservador, eu não era católica ainda, mas eu já era conservadora, já acreditava, né, nos pilares que o conservadorismo defende, inclusive, e aí vem bastante ligado ao que me levou a me converter, inclusive, eu tinha muita admiração à fé católica, desde sempre. Sempre tive Nossa. muita admiração. Inclusive, Então, né, é isso que depois você vai me contar. Qual que foi a sua decisão em seguir? Porque tem o cristianismo é muito amplo, né? O protestantismo e o catolicismo. E aí, como que você tomou essa decisão? Depois você pode contar. eu sempre, por ser conservadora, acreditava na tradição,
Então, eu sempre acreditei na tradição, sempre acreditei nos rituais, sempre acreditei nas coisas que são passadas e prevalecem à prova do tempo. É isso o conservadorismo, né? Nós defendemos que fiquem as coisas que, aos testes do tempo, mostraram-se positivos. Então, assim acreditava eu, consequentemente admirava a fé católica. Porque o que é a fé católica, senão a maior e mais forte tradição de É. todas as existentes no planeta Terra? Não há nada como a igreja. Nada como a igreja. Dentro da fé protestante, por exemplo, né, existem, além de ser algo que veio muitíssimo depois, não existe um núcleo, né? É tudo desconexo. Cada igreja abre, pensa e fala e reformula e interpreta a Bíblia da forma que quer. A cada E garagem. é um movimento revolucionário também, né? Exatamente. A cada igreja, a cada garagem tem uma igreja nova surgindo. E cada igreja nova surgindo tem uma ideia própria que atende às necessidades próprias do tempo que quer responder as coisas da maneira que opta por responder. Então a gente tem uma dúvida a respeito da homossexualidade. Cada igreja fala o que quer. A igreja da garagem tal dá uma ideia, a igreja da garagem tal dá outra ideia. Cada um vai se posicionar da maneira que bem acredita ser o correto. E as pessoas que se familiarizam com a resposta dada se afiliam àquela igreja. E para mim isso nunca fez sentido, porque se existe uma verdade, a verdade é a verdade, e a verdade não pode ser colocada à pauta de cada um decide a sua. É. Nunca acreditei nessa ideia. Né? Na minha cabeça, sempre houve alguma coisa que deveria ser determinante, e a tradição é isso, basicamente, colocada às gerações. A Igreja Católica sempre deu as mesmas respostas para as mesmas coisas. A Igreja Católica sempre falou as mesmas respostas para as mesmas questões. As questões novas que a modernidade foi trazendo foram sempre respondidas com o mesmo catecismo, né, a mesma doutrina, os mesmos dogmas, tudo sempre foi igual. O que aconteceu com o passar do tempo foi releituras e reestudaram novamente pequenos detalhes para que conseguisse, né, entender de fato aonde cabia aquela questão dentro da verdade que já tinha sido revelada. O que antes eu não sabia e que antes eu não vivia era a fé. A fé que era o meu problema para eu não me converter, porque todo o resto eu admirava. Tanto que. A fé é um dom, né? Exatamente. E esse foi o ponto da minha conversão. Esse foi o ponto, a chave da minha conversão. Porque até, se tu quiser falar e me interromper e fazer perguntas, pode fazer, tá? Não quero, pelo amor de Deus, não vou Não, ficar, fica à vontade. senão eu fico tagarelando aqui. Pode colocar sempre as coisas no meio da conversa. Então, eu comecei, né, há muito tempo atrás, rezar o terço, porque, como eu falei, né, eu tinha uma admiração muito grande pela fé católica e eu tinha muitos amigos que eram católicos também. Tem muitas pessoas na minha vida que são de fato, e a maioria das pessoas que eu admirava eram católicas. Né? Professor Olavo de Carvalho, uma das minhas grandes referências, é católico. O Ítalo é católico. Pessoas que eu admirava tremendamente eram Mas católicas. assim, existem intelectuais protestantes, mas geralmente, por exemplo, o Eric Vogel, que o professor Olavo fala muito, ele mesmo criticou o protestantismo, né, naquela ciência política, né, na obra dele, né, ele realmente fez uma análise ali e ele fala, né, que o protestantismo porque ele é um protestante honesto, né, intelectualmente. Isso é legal, mas Exatamente. tem os que realmente não são, né? E essencialmente, nem por uma questão de religião mesmo, mas porque, de certo modo, toda a minha vida me levou a estudar e ter esses mestres como referência. Então, eu acabei por tendo o professor Olavo e o Ítalo e o Ícaro de Carvalho, quem me ajudou tremendamente na minha caminhada dentro do Instagram, e várias outras pessoas, né, que eu levava como mestres ali para muitas coisas na minha vida, eram católicos. Então, eu já tinha esse referencial onde existia uma fé, e todas as demais pessoas com quem eu me relacionava, que eu tinha amizade, que eu tinha algum tipo de relação, também eram católicas. Então, minha melhor amiga, por exemplo, né, a pessoa que é
quase que minha irmã de almas, ali, principalmente depois da minha conversão, nós nos aproximamos ainda mais, porque foi ela que me ajudou dentro dessa caminhada, né? O que fez com que a minha admiração por ela crescesse ainda mais. Ela era católica e quando nós começamos a nossa amizade, ela já era católica. Boa parte dos meus amigos também. E aí, por tradição, por rituais, eu sempre gostei de rituais, sempre gostei de rotina. Como eu fui acostumada, assim, desde muito pequena, desde bebezinha mesmo, né? Por exemplo, ali na minha primeira infância, eu já tinha dentro de casa dinâmicas de ter horário para cada coisa que eu ia fazer. Tinha horário de brincar de massinha, a gente depois ia fazer desenho, ia fazer caligrafia. Então, eu tinha muitas atividades manuais e tudo era sempre muito regrado. Então, eu me acostumei, de certo modo, a isso, que é até engraçado, né? Porque o meu temperamento é É, sanguínea. Mas é aquela coisa do trabalhar e lapidar a personalidade, né? A minha personalidade em você, si. você parece ser melancólica por gostar de ordem, né? De ser metódica. Não, É muito do. exatamente, mas é uma parte muito da minha personalidade mesmo. Porque eu sou tipo assim, eu até costumo dizer, né? Se pesquisarem no dicionário sanguínea, provavelmente vai ter minha foto. Eu sou 100% sanguínea. Eu sou, tipo, a sanguínea prescrita em todas as características possíveis. Mas a minha personalidade em si foi criada e moldada para sempre ter, né, ordem e ter essa parte da tradição de rever as coisas que no passado faziam sentido. Eu sempre tive essa linha de raciocínio colocada na minha criação do meu caráter, né? Então, eu colocava como um exercício, de certo modo, era um exercício mesmo para mim, o rezar o terço. Por quê? Além de eu estar, né, vivendo um ritual ali, de fato, para mim, os rituais e as tradições são sempre convites a você entrar dentro de um estado de consciência. Então, quando você está dentro de um ritual, você se coloca, por exemplo, Natal. Natal é um ritual, né? Uma tradição que acontece todos os anos, na mesma data. Quando está chegando perto do Natal, o clima natalino, que na verdade a gente chama de clima natalino, que mais nada é esse estado de consciência, é ativado. E quando nós estamos chegando então próximo daquela data, as coisas se repetem e essas repetições são um convite para que nós olhemos para as coisas que sempre olhamos na mesma data. Então, no Natal, todo mundo olha para o ano que está acabando, para o amor, para a família, para uma série de coisas, de valores que naquele momento, ativados pelas mesmas coisas que todos os anos aparecem, que são as mesmas músicas, né? As músicas de Natal são sempre as mesmas, as árvores de Natal, as decorações, as cores são sempre parecidas, os filmes são sempre muito parecidos. Então a gente sempre entra naquele clima, que na verdade o clima é um estado emocional, de reflexão a respeito de coisas que sempre são as mesmas coisas também. A Páscoa nos coloca dentro de um convite, um chamado a repensar também certos pontos, e qualquer ritual e tradição é a mesma coisa, né? O Exato. ritual serve para isso. Ele literalmente serve para isso, foi criado para isso, para que você se colocasse a pensar a respeito de um ponto periodicamente. Ô, Luana, e você acha que é possível uma pessoa sem fé encontrar sentido na vida, propósito? Eu falava muito, Virtuoso até pode ser, mas virtude heróica é só quem tem a graça, né? eu falava muito sobre isso antes. Eu acreditava que naquela época, né, dentro do pensamento, que não era relevante se ter sentido na vida. Eu não tinha essa necessidade, nunca tive essa necessidade, e nunca vi nas pessoas que eu admirava e que não tinham fé, essa necessidade de buscar um sentido. Mas eu acredito e, obviamente, observo, né, ao longo do meu trabalho e de vários outros momentos onde eu consigo ver as pessoas ao meu redor, né, o estudo das pessoas ao meu redor, que há, né, esse chamado a ser atendido. Eu preciso de um sentido, eu preciso de um sentido. E esse sentido, né, nessa angústia, de fato, de buscar por uma resposta, realmente só se encontra em Deus. A questão é, eu não pensava nisso, por isso que isso não era uma aflição para mim. Porque para mim não era relevante que eu encontrasse uma resposta, eu não tinha essa aflição. Eu Você não tinha. vivia um dia de cada vez, vivia por Exato. viver. O que eu fazia, o que eu sempre falava, quando as pessoas me questionavam, mas você não vai ter um sentido na sua vida, você precisa de um sentido na sua vida, era, eu tenho responsabilidade, eu já tô viva, não tô viva? Eu tô viva. Eu tenho a opção dentro dessa vida
de. Porque eu não era ateia, né? Isso é bem importante de colocar. Eu não era Então, e ateia. por que que você não era ateia e era agnóstica? Você nunca simpatizou de ir pro ateísmo ou você ainda Não, tinha uma esperança de encontrar a verdade? eu não era. Nem tinha esperança e nem tinha nenhum tipo de familiaridade com o ateísmo, porque para mim a gente não tinha como encontrar a verdade ou esse ponto, porque nós éramos pequenos demais. Então, a minha afirmação era: nós somos pequenos demais, nós não temos como conhecer a verdade, nós não temos como, diante desse mundo que é tremendamente grande, achar um Deus que revelou tudo. Para mim era impossível que o Deus que, pô, o universo é tão grande, por que ele ia revelar logo para nós, né? Porque para mim não tinha alma, a gente era como se fosse mais uma parte do organismo da Terra. E dentro desse organismo da Terra, era impossível que nós, tão minúsculos, diante da imensidade do universo, de todos os planetas e galáxias, que nós tivéssemos acesso a isso. Mas eu não desprezava a possibilidade de existir algo a mais. Eu só não acreditava que a gente ia descobrir. Eu Uhum. tinha a convicção dentro de mim de que provavelmente existia algo gigantesco, um sentido, alguma coisa, sei lá o que que era, uma energia, uma força, ou não, ou era de fato um Deus, mas que a gente não ia ter acesso a isso. E eu não me preocupava em buscar por isso, eu não queria buscar por isso, eu não tinha essa necessidade de encontrar um sentido, não tinha uma necessidade de ter respostas, eu não queria ter uma resposta, a resposta do porquê que eu vim para o mundo. Minha cabeça era: eu vim para o mundo, deve ter alguma razão, não, nunca vou realmente chegar à verdade absoluta dela, mas eu já estou aqui. E eu tenho a opção de, estando nesse mundo, usufruir das coisas boas e ser uma pessoa boa, né? Amar as pessoas, amar os meus, trabalhar, servir, fazer os meus deveres, né? Eu tenho deveres cotidianos, eu tenho chamados, coisas que me chamam ao meu redor cotidianamente o tempo todo, né? E eu preciso ir ao encontro dessas coisas e atender as minhas demandas. Era isso a Mas minha vida. aquele episódio que você acho que já teve, né, de depressão, não tinha relação com essa falta de sentido e propósito? Nada a Não ver. teve, não teve. Não teve, não, a minha depressão não teve nenhuma relação com qualquer parte de sentido, de propósito, e a ansiedade também não foi causada por isso. Eu tinha ambos os problemas por causa de questões psicológicas que vinham, né, de problemas particulares mesmo, né, coisas que desencadearam aquilo ali, né, a partir daquele problema, a partir daquela situação, desencadeou uma série, né, de outras coisas que vieram a estourar num gatilho específico. Então, nunca teve realmente ligação com essa situação, né? Eu não tinha uma relação intrínseca com o fato de necessitar de um sentido. O que muda da minha vida a partir da conversão com relação a esses problemas especificamente é a minha percepção sobre a dor. Porque antigamente o sentir dor era sentir dor puramente em si. Hoje o sentir dor é uma alegria, né? Eu busco as cruzes porque assim eu posso alimentar o meu amor. Eu posso entregar, eu posso utilizar a dor como gasolina, né? Como eu estou ateando, colocando querosene para queimar e eu oferecer este fogo que vai arder a Jesus, né? Que é o amor em si, como prova do meu amor e como alimento para amá-lo ainda mais. Então, essa relação mudou. Provavelmente, a ansiedade e a depressão, elas não teriam chegado ao ponto que chegaram, né? Ao cume que chegaram, não teriam ido tão longe, não teriam me machucado tanto se eu tivesse algo tão grande quanto o próprio Deus, né? A consciência de que o próprio Deus coloca dores e problemas na minha vida em prol da minha santidade, para que eu utilize aquilo ali como combustível. Se eu tivesse essa consciência antes, é muito provável que, né, eu não Tudo seria teria. mais fácil. Tudo seria muito mais fácil, com certeza, porque eu ia ter Deus, né? Mas eu não tinha. Talvez a resolução das coisas teriam sido de maneira diferente, mas não foi a causa delas. Né? Isso que é legal do cristão, né? Nenhum sofrimento dele é desperdiçado. Ele pode usar isso para o seu próprio bem, né? Igual você falou, para amar mais, né? Para se santificar pelas almas, pela sua salvação. Tudo é aproveitado, né? Exatamente. E eu vivia
e aqui é muito importante de colocar. Diferente da maioria das pessoas que colocam que não tinham uma vida miserável, eram muito tristes, não tinham sentido, ou ainda de que eram pessoas completamente perdidas e faziam coisas horríveis e que tinham os piores dos pecados do mundo e que quando se converteram a vida se tornou magnífica, magnânima, perfeita e que eu não passei por isso, porque a minha vida era muito boa. Eu era feliz, eu tinha um trabalho, eu servia as pessoas, eu trabalhava horrores, sempre trabalhei horrores, 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 horrores. Sempre virei noite, me esforçava, lutava por tudo que eu queria, sempre estudei muito, sempre busquei boas referências, sempre buscava construir boas virtudes, sempre fui questionadora, sempre fui uma pessoa que buscava amar os outros e fazer o máximo de mim para todo mundo. Sempre fui uma amiga piedosa, estava ali com todo o meu coração para atender quem fosse necessitado de mim. Então eu era muito feliz. A minha vida não era uma vida triste. Eu não era a obviamente, né? A gente é pecadora, a gente faz um monte de coisas que não são de nenhuma maneira dignas do tamanho do amor de Deus, né? Nós merecemos certamente o inferno, porque nós não temos a santidade, o amor que nós precisávamos ter a quem nos criou. Então, definitivamente, eu era essa pessoa, como ainda sou, mas eu não era a pior que matava, roubava, usava um monte de droga. Eu nunca usei droga, não bebia, não fazia nada. Eu era uma pessoa, né, tranquila, eu era uma pessoa de casa, eu era sempre fui uma boa menina, né? Depois fui crescendo e sempre me tornando, né, cada vez melhor. E buscava sempre a minha melhor versão, sempre ser mais para as pessoas, ser mais madura, ser mais virtuosa, sempre foi um objetivo na minha vida. Por isso que a conversão para mim não fazia, não era necessária. E aí a questão que tá a chave, né? Porque eu não sou o exemplo de testemunho para as pessoas que querem e precisam de um testemunho de mudança de vida. Eu não sou esse testemunho, porque definitivamente não passei por isso. Há muitas pessoas que sim, que podem dar esse testemunho e servirem de exemplo a estes, né? Mas eu sou o testemunho das pessoas que tinham vidas boas, que têm vidas boas, mas que não têm fé, que apenas admiravam como eu admirava a fé e que não sentem, não vivem, não passam, não têm uma relação com Deus, né, com o amor de Cristo, porque para elas, né, não existe ainda dentro do coração delas, porque ainda não foi algo que foi buscado e trabalhado, né, porque obviamente a fé é uma virtude que nos é dada, né, pelo Espírito Santo, então são pessoas que ainda não receberam isso e não vieram a crer, né, mas vivem vidas E, tranquilamente e normais. você não foi batizada, né? Eu fui, Quando você era bebê? fui. Ah, que legal. Mesmo seus pais não tendo a fé católica, eles te batizaram. A minha mãe, ela ela sempre teve ali a família inteira, né, com uma tradição de batizar criança, então ela me batizou. Minha mãe também fez, minha mãe fez primeira comunhão e sempre frequentou e tal, só não viveram realmente a fé, né, e com o passar do tempo foram se desvencilhando ainda mais, mas eles tinham bastante tradição ali, não obviamente de uma maneira com conhecimento pleno e concreto a respeito de tudo, mas né, na medida do possível eles viviam, né, o que era possível realmente a eles ali naquele momento. Então eu fui batizada, eu já era batizada. Eu só não tinha a Eucaristia, né, que eu vinha fazer depois, mas eu já era batizada. Então, eu não tinha ali. As pessoas elas não têm necessariamente essa virtude da fé. A fé não é algo presente na vida delas, no coração, no peito delas, mas elas vivem vidas boas. E eu vivi essa vida muito boa. Pra mim, não fazia. Nem Não tem. precisava, né, de fé, né? Exatamente, não tinha muita Pra necessidade. que Porque eu, Deus, né? Tô tão bem. eu não via muita razão do porquê buscar uma religião. Ah, por que eu vou buscar uma religião? E aí eu tinha aquela convicção de que as religiões elas vêm mais É o para óbvio. exatamente. É uma maneira de apaziguar alguma ferida emocional, alguma coisa, não tem essa necessidade. Então eu não tinha muito por que buscar. E aí eu rezava então o terço, sempre por tradição. E aí, nisso de rezar o terço, sempre rezei o terço, e sempre rezava o terço com essa minha amiga, né, Gabriela. E eu e Gabriela, a gente sempre rezava o terço juntas, a gente sempre meditava os mistérios por meio
dos escritos de São José Maria Escrivá, né? Que eu tenho um grande carinho e amor, né, a esse santo, justamente Eu por ter gosto. feito parte da minha conversão. Tenho um carinho muito grande pela obra também, pelo Opus Dei. Eu tenho muitos amigos que são, de fato, participantes da obra. Então, eu passei, né? A gente contemplava e eu sempre admirei, tanto que na minha imersão, minha primeira imersão, tem uma aula onde eu falo sobre Jesus. E eu era agnóstica ainda, mas eu usava sempre ele como um exemplo de doação, de amor, sempre usava como. Porque é um grande ser humano, era um grande ser humano para mim, não o melhor dos seres humanos passados na Terra, por mais que eu não acreditasse que ele fosse o próprio Deus, para mim ele era um baita de um cara. Então eu falava pra ele. Era uma pessoa iluminada. Ele era um ser humano muito bom na minha cabeça. Então, não tinha por que não falar de Jesus. E aqui em casa isso também é muito frequente, né? Minha família sempre admirou muito a figura de Cristo. Por mais que não tenha a fé que ele é Deus, nós sempre admiramos Jesus Cristo, porque ele de fato é um ser humano extremamente admirável e que precisa ser referência para todo mundo, independente se você vai seguir, né, a fé ou não. Ele é uma pessoa a ser inspiração para todas as demais, né? Ele fundou ali uma tradição que literalmente fez o Ocidente. Então, para mim, isso já era razão Dividiu a suficiente. história, né? Exatamente, eu falava exatamente isso. Literalmente, eu falava, gente, o cara dividiu a história. Ele é um cara sensacional, independente se eu tenho fé nele ou não. Ele dividiu a história. Então, para mim, ele já era uma referência muito grande. Né? Em meditar os mistérios do terço, era muito valioso para mim por estar em contato com a vida de um ser humano que eu já admirava demais. Então, eu fazia sempre isso. E utilizava como sempre um exercício. Então, eu rezava ali porque, né, estava fazendo um ritual. E eu sempre pensava nas pessoas durante aquele momento, como eu sempre falei, né? A tradição é um convite periódico a você entrar dentro de um estado de consciência. Para mim, era um momento onde eu entrava a pensar a respeito do meu dia, a respeito das pessoas que eu amava, a respeito das coisas que eu era grata. Por mais que eu não estivesse falando com Deus, né? Para mim, na minha cabeça eu não tava, mas tava. É, eu estava vivendo ali um momento de refletir a respeito de coisas que eram valiosas para mim, que me tornavam mais virtuosa. Então, eu fazia sempre isso. E durante as orações do terço, a gente sempre ligava, eu e Gabriela, a gente ligava em ligação de vídeo. E antes e depois a gente rezar o terço, a gente conversava muito. E muitas vezes, como amigas, né? Sempre foi uma relação muito de amizade. E dentro dessa relação de amizade, ela desabafava como qualquer outra amiga comigo. E nesses desabafos, ela falava muito da relação dela com Deus. Né? Eu sempre fui muito respeitosa, sempre admirei, sempre gostei muito de ouvir ela falar sobre Deus. Então ela falava, né? Quando ela estava triste, que ela queria deitar no colo de Deus. E eu sempre, essa frase, a primeira vez que ela me falou, me veio assim, eu quero deitar, eu tô tão cansada que eu só queria descansar no colo de Deus. Veio eu, meu Deus, que lindo, né? Você querer descansar no colo de algo que você nem vê, que amor gigante deve ser esse, que confiança, né? Porque ela podia querer, se ela quer descansar no colo da minha família, descansar no colo de qualquer pessoa, mas não, ela quer descansar no colo de Deus, então que confiança gigante é essa? Né? Ela deseja uma coisa que ela não consegue enxergar. E aquilo me intrigou, né? Aquilo gerou uma faísca dentro de mim. O Espírito Santo se comunicou de certo modo comigo naquele momento. Então eu tive uma fagulha ali inicialmente acesa, que foi obviamente se intensificando ao passo que eu e ela conversávamos a respeito disso. Ela nunca colocou a religião para mim, e aqui é um ponto que eu sempre valorizo muito quando eu faço o meu apostolado, de não impor a religião para ninguém. Ela nunca colocou para mim, nunca chegou para mim e falou assim: você está pecando, ou isso que você quer não é bom porque você estará pecando, ou isso que você quer não é bom porque tal, tal, tal. Ela nunca apontou o dedo para mim. Ela nunca foi, de certo modo, invasiva, né? E quando ela falava de Deus, nunca era num debate, num tom de debate, ou ainda de tentar me dar indiretas. Ela só falava da relação dela, ela falava do quanto ela amava a Deus, falava de como ela confiava em Deus, ela falava de como ela vivia a fé dela. E olhando o exemplo dela, me veio a vontade de querer viver o mesmo. Não era nem a vontade de, não, eu preciso de uma religião, era de. Viver o que ela vive. Isso parece ser tão forte, isso parece ser tão bonito, né? Ela fala com um brilho no olho quando ela fala de Deus, né? Eu queria ter
esse brilho, começou a surgir essa vontade, eu queria ter esse brilho no olho, a acreditar em algo que eu não consigo ver. Era mais a admiração, não pela relação dela com Deus, mas o confiar em algo verdadeiramente. Porque quando a gente enxerga, a gente confia, mas ainda é uma confiança que não é a confiança pura em si. A confiança é quando você não vê e você ainda assim vai. Então ela não via e ela confiava ainda. E era isso que eu queria viver. Então eu passei a admirar isso tremendamente, né? Tremendamente. Queria viver a mesma confiança, o mesmo amor, o mesmo brilho no olho que ela vivia. E a gente continuou rezando o terço, né? E ao passo que aquilo foi me instigando e eu comecei a querer viver, nossa, que legal, que bonito que é aquilo, os meus olhos foram sendo abertos aos pouquinhos para enxergar os pequenos detalhes onde racionalmente Deus vivia. E eu sempre precisei muito de provas, de ver, de enxergar, de entender. Por quê? Porque eu sempre fui muito questionadora. Minha vida inteira eu fui criada para ser assim. Então eu sempre fui muito. Não, mas eu quero entender, eu preciso de provas. Não tem provas aqui, eu preciso de provas. Eu tinha essa necessidade. E aos poucos o Espírito Santo foi me dando essas provas que eu precisava. Então teve vários episódios que me levaram, tipo, opa, acho que isso aqui tem alguma coisa. Por exemplo, qual? Eu tive um dia que eu estava pensando a respeito de uma situação recorrente na minha vida, onde eu ainda estava amarrada a um ponto específico do meu passado. Né? Eu tinha vivido inúmeras histórias, inúmeras coisas. Tinha uma coisa especificamente ainda que me deixava aflita. Né? E essa aflição veio em algum momento, eu estava no meu quarto, e veio essa aflição, veio essa necessidade de ver e de buscar e saber mais sobre aquela coisa específica que não era algo mais que eu podia dar atenção. Eu deveria ter deixado para trás, né? Deixado de viver aquilo lá, de passar, de voltar, de lembrar. E aí eu lembro que eu pensei, eu não vou cair nessa tentação. A tentação de ir em busca de me martirizar mais ainda por aquela situação, né? E eu pensei nisso. E aí quando eu abri o meu celular, né? Eu abri o meu celular e eu ouvi dentro eu tinha um app onde eu vi algumas meditações a respeito, porque eu sempre gostei de estudar teologia. Eu sempre gostei de estudar teologia. Por estudar teologia, né? Não era por buscar a fé. Eu gostava de entender porque, como eu falei, eu sempre admirei, né, as tradições. Então, eu gostava de estudar sobre tradições no geral. E entre elas, né, essa parte. Então, eu estava estudando, eu Mas abri. você sempre buscava, no fundo você sempre buscava, né? Na verdade, não, eu não buscava. Eu realmente não buscava. Era uma admiração pela tradição mesmo. Não era uma busca, nossa, eu estou buscando por Deus. Eu realmente não buscava. Para mim, eu não tinha nenhum interesse, nenhuma vontade, nenhum. Para mim, eu tinha muita certeza do que eu acreditava. Eu tinha muita certeza naquela. Não era uma coisa que, né? Tem gente, não, mas agnóstico é confuso. Não, eu tinha muita certeza de que a gente não tinha como encontrar uma verdade porque nós éramos pequenos demais. Eu tinha muita certeza disso, eu tinha plena convicção. Para mim, e eu tinha todos os argumentos na minha cabeça, porque eu já tinha várias vezes voltado nessa ideia, pensado a respeito dela. Então eu tinha todos os argumentos para todas as coisas. Quando eu já tive até debates, conversas com amigos meus que eram cristãos e que vieram falar comigo a respeito disso, eu dava esses argumentos plenamente e eu tinha muita convicção deles. Então eu não buscava mesmo. Era um estudo da tradição. Eu gostava de saber, porque para mim a Bíblia era um objeto histórico. Era um meio de estudar história, era um meio de estudar como que o ser humano funcionava. Sempre fui fissurada por ser humano, né? Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo nosso, tanto pelo corpo do ser humano, tanto que por uma época eu quis fazer medicina, depois pelo intelecto, pela psique humana. E eu queria muito entender como que o ser humano funcionava antes, sempre gostei muito de história, de sociologia, né, de entender como que as hierarquias funcionavam. Gostava muito de estudar sobre as civilizações antigas. Então eu gostava muito de estudar sobre a religião em si, não numa busca, não era uma busca, era um estudo de tradição. E aí nessa de estudar tradições, né, eu tinha ali um app que me ajudava a fazer pesquisas a respeito da Bíblia, porque, né, dentro desses meus estudos, e nisso eu pensei, falei, não vou cair nessa tentação
de voltar a mexer numa ferida que eu não podia mais, né, voltar a ficar mexendo. E eu abri e falava, era justamente no versículo que falava sobre tentação. E eu pensei, Nossa. e eu tava pensando nisso, tipo, eu falei, foi literalmente assim, foi questão de segundos. Às vezes Falei, acontece isso, né? Você ora ou alguma coisa você cai naquilo que você precisa. não, foi assim, bizarro, porque eu tava assim no início de um, que legal, que bonito, isso que ela vive. Mas eu nem tinha despertado uma vontade de ir atrás e buscar, né? Foi mais uma admiração pelo aquilo que ela vivia, minha amiga vivia. E eu tava estudando, daí eu, né, enfim, o app da Bíblia tava lá. E eu pensei nisso, pensei nessa. Era um app que tinha muito coisa sobre devocional e tudo mais. Então, eu peguei, tava pensando, pensei, eu não vou cair nessa tentação. E falei, vou me distrair. Então, eu pensei nisso, que eu não ia cair nessa tentação. E para isso, eu ia me distrair. Então, eu peguei meu celular e eu ia estudar. E aí, eu peguei, abri e tinha exatamente falando a respeito de tentações, né? Não era um versículo, era uma mensagem mesmo ali falando, né? O app, sempre que eu entrava, antes de procurar os versículos, tinha uma mensagem. Daí, essa era a mensagem que fala falando sobre as tentações, sobre como você lida com elas, né, e resiste, que Deus está ali sempre para você, para vencer as tentações, que só com a graça a gente consegue vencer. Então, aquilo foi, né, meu Deus, me abalou um pouco. E aí, aos poucos, cada vez mais eu estando atenta ao que estava acontecendo ao meu redor, eu fui percebendo sinais, né, pequenos sinais e pequenas coisas que foram sendo mostradas, pequenas E reflexões que como foram que surgindo. você se convenceu de que Jesus Cristo era Deus? Como que foi? Eu foi uma caminhada bem de como se eu estivesse subindo uma escada. Cada degrau que eu estivesse subindo dentro dessa escada, é, uma pequena coisinha fosse sendo acrescentada a mim. Então, aos poucos, eu fui compreendendo que as coisas deveriam, evidentemente, ser um pouco maiores e que aquilo ali fazia sentido. Não foi uma coisa específica. Várias coisas foram fazendo sentido. Eu olhei, isso aí faz sentido. Isso realmente não falando. Essa homilia do Padre Paulo, essa coisa que o padre tal falou, ou essa coisa que eu li ali, isso fez sentido para mim, se colocou dentro de uma parte de mim, onde eu estava contemplando um pedacinho da verdade. E não fui tanto do Jesus Cristo, porque a minha conversão em si, a minha fé surgindo, não foi nem avassaladora, daquela coisa que a galera chora, eu encontrei a Deus. A Sâmia conta, né, dentro do testemunho dela, de que um dia ela foi, olhou pro sacrário, ela estava num retiro, olhou o retiro e chorou, ficou emocionada, aquilo tocou profundamente ela. Eu não tive nada disso, não tive uma explosão de emoções e de amores. Também não tive uma revelação única e que foi unicamente a Deus. Não, Deus, Jesus é Deus. Nunca, não foi assim. Foi mais uma porção de coisas que foram fazendo sentido na minha cabeça. E nessas coisas que foram fazendo sentido na minha cabeça, eu comecei a querer viver. Chegou no momento, primeiro eu tive que bonito, eu gostaria de ter isso. Mas sabe aquela divagação que você pensa, eu gostaria de ter, mas não vou ter. Mas, gostaria de ter. Tipo, eu gostaria muito de ter uma Lamborghini. Era, tipo, uma coisa muito distante para mim. Não era uma ideia factível de, eu vou viver isso, ou eu quero buscar por isso, ou eu posso buscar por isso. A Então, Mariana Brito, ela fala isso daí também. Ela era ateia, no caso, e ela falava que ela até queria ter fé. Ela até admirava quem tinha, né, os cristãos e tudo mais, mas ela ficava não, só nessa. exatamente. Então, eu tinha essa pequena fagulha de tipo, era bonito, eu admirava, mas porque na minha cabeça eu tinha resposta do porquê que as pessoas tinham fé. Na minha cabeça era tipo, as pessoas têm fé porque elas estão apaziguando uma parte delas. Então, por isso que eu não vou ter fé. Porque eu já conhecia, eu sempre dava esse exemplo. Eu falava assim, as pessoas contaram até dois. Sabe quando um bebê, ele sabe contar só até dois? O bebê sabe contar um, dois. Depois do dois, ele não sabe contar mais. Ele não consegue continuar os números porque ele não conhece os números. Então, ele só consegue enxergar até o dois. Depois que ele conta até o 3, ele pode até contar um, dois, mas ele sempre sabe o que vem adiante. Ele sabe a resposta seguinte.
Então, se você sabe, você não pode ignorar aquela coisa que vem depois, certo? Então, na minha cabeça, quem tinha fé contou um, dois. E esse dois colocou-se no peito de eu tenho essa fé porque eu estou apaziguando uma dúvida, uma incerteza, uma necessidade de ter alguém sobre o controle. Mas o 3 chegou até mim, que é isso é só uma forma de você colocar e enxergar, e você tem essa necessidade de ter alguém no controle, por isso você fez dessa maneira. Então, na minha cabeça, eu não podia ter fé por isso, porque se eu já tinha entendido do porquê que a fé existia, eu não ia ter fé. Então, eu admirava, eu falava, era como se eu admirasse a ignorância das pessoas. Entendeu? Eu queria tanto ser ignorante assim também. Ingênuo assim, né? Exato, exatamente essa palavra. Eu queria tanto ter essa ingenuidade, mas não vou ter, porque eu não sou mais. Eu já descobri, olha só, a dona da verdade. Deus do mundo. E aí eu achava que eu já tinha, né, entendido, então não ia, por isso não ia ter fé. Então foi primeiro assim, né? E aí, ao passo que as coisas foram aparecendo, esses pequenos detalhes foram detalhes muito pequenos mesmo. De, tipo assim, sei lá, eu tá olhando o céu, ou tá olhando a natureza. Eu sempre gostei muito de ficar em silêncio, de olhar a natureza, de contemplar, e sempre passei esse exercício para as pessoas. Então eu gostava de olhar, de pensar na morte, sempre falei muito de morte. Né? Eu era muito estoica, eu era bem estoica. Eu era, tipo, Memento Mori, e, enfim, tudo isso eu achava lindo, perfeito, né? Até que. E eu realmente acho que é uma filosofia muito boa, só que ela é falha, né? Porque ela não leva em consideração. Depois que você chega ao catolicismo, é algo muito mais grandioso. Mas eu era bem estoica, então eu olhava muito para a natureza, gostava de contemplar as coisas. E dentro dessas contemplações eu comecei a perceber, né? E vir pequenas questões de né? Não era nem uma dúvida ou um questionamento, era só um assombro diante da grandiosidade do mundo, que foi cada vez mais ficando mais assombroso. E esse assombro começou a me causar um incômodo. Esse incômodo que eu nunca tinha, né? Eu nunca tive o incômodo de, sei lá, por que que o mundo é Do grande. mistério, né? Exatamente, foi um mistério que eu comecei a observar que existia. Para mim antes não era um mistério, para mim era não preciso pensar a respeito disso. Tipo, tá, é lindo, o mundo é lindo, mas sei lá, não fazia muito sentido eu ficar, né, refletindo a respeito. E aí isso passou a ser um mistério. Um mistério que eu comecei a, não de forma consciente, mas inconsciente, ter um incômodo. E esse incômodo pouco a pouco foi se tornando uma vontade de viver a fé. E essa vontade, e obviamente, sempre rezando o terço, né? Por isso que eu falo, Maria que me converteu, porque Maria que foi o terço totalmente, né? Foi aí que começou tudo. Então foi 100% intercessão de Santa Maria. E aí, dentro dessa necessidade que eu comecei a ter, uma vontade realmente de viver a fé, chegou ali a parte da quaresma, né? Quando começou a quaresma desse ano, começou a quaresma, aquilo começou, eu comecei a ver as pessoas, e eu sempre segui muita gente que era católica, eu comecei a ver as pessoas falando sobre, postando sobre, vivendo aquilo lá. E tava, né, enfim, todo mundo tava na quaresma. Então, tipo, o tempo mais solene da vida do católico, que é, né, o momento É, é a preparação para a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, a Páscoa é tipo, né, eu sempre é o admirei, ápice. eu sempre amava o Natal, eu sempre amei o Natal. Mas depois que eu me converti para minha Páscoa, meu Deus, eu É tô a louca pra, maior das festas, né? eu tô louca para viver agora já. Agora a próxima que eu tô convertida, tô louca para passar por isso. Então eu comecei a olhar. E aí a quaresma, né, enfim, seguiu 40 dias e 40 dias onde eu tinha tempo. Acontece muita conversão na quaresma, por incrível que pareça. O espírito, né? Até as igrejas, elas ficam, né, assombrosas, assim, aquele sentimento, né, de luto, né? Mas acontece muita conversão. E as pessoas até sentem assim, um peso espiritual, né? Você realmente é mais tentado, batalhas, tribulações. É uma luta espiritual. E eu passei por isso, admirando e contemplando, né, aos poucos, todo o tempo de quaresma. E durante todo esse tempo, e isso é a coisa mais marcante da minha conversão, durante todo esse tempo, todo o tempo, desde a primeira fagulha até eu definitivamente me converter, efetivamente, eu sei hoje que eu
me converti, eu sei, eu tenho certeza mais que absoluta, de que a todo instante o meu anjo, meu santo anjo da guarda e o Divino Espírito Santo estavam falando comigo e eu estava virando os ouvidos. Eu tenho certeza que em todo o momento, eles estavam conversando comigo, eles estavam me chamando e eu estava ignorando por opção. Então, naquele momento eu não era consciente disso, né? Plenamente consciente disso. Mas eu não queria me entregar. Eu não queria me entregar. Porque eu sabia que se eu me entregasse, eu ia ter que mudar completamente a minha vida para sempre. E quando a gente começa a ter um contemplar da verdade, começa a olhar a verdade e você sabe que quando você olha a verdade, você não tem o que fazer. Você vai efetivamente ter que viver aquilo ali, ou não, né? Ou viver negando ou fugindo da verdade, sabendo do que você está fazendo, que é ainda mais grave. Então eu comecei a contemplar, eu comecei a querer me cegar, porque eu sabia que era muita mudança que eu ia ter que viver. E principalmente a mudança de ter que admitir a Que você minha estava errado. que eu tava errado o tempo todo. E É o admitir. orgulho, né? E eu sempre fui, eu falei isso até num post que eu fiz agora recentemente. Sempre fui muito soberba e muito, muito vaidosa. Muito. Sempre fui o centro de tudo na minha vida. Porque eu fui. Obviamente, meu temperamento ajuda, né, a influenciar né, nesse aspecto especificamente. Mas eu sempre falei muito bem. Eu sempre gostei de falar muito. Eu sempre fui o centro das. Eu sempre busquei ser o centro das atenções. A minha personalidade sempre foi muito marcante. Então eu sempre chamava atenção nas rodas de conversa. E de certo modo eu começava a fazer sempre com que as coisas girassem em torno de mim. Como eu sempre estudei muito também, né? Sempre estudei muito mais do que qualquer criança que tinha em qualquer sala, de qualquer idade que eu tinha, né? Desde pitoquinha até, enfim, todo o meu desenvolvimento escolar, até o fim, sempre fui a que mais estudava, sempre que era a que a nerd que todos os professores amavam, tinha boletim 10 10 10 10 até porque eu tinha uma rotina completamente maluca de estudos, né? Eu sempre estudei muito mesmo. Eu me cobrava realmente por notas e por desenvolvimento, e depois, não só pela escola, mas por outros assuntos. Então, eu comecei a estudar muito cedo, coisas que ninguém estudava, né? Muito cedo. Quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu tava estudando uns assuntos, tipo, a galera tava falando de besteira, de beijo na boca, eu queria entender de política. Então, eu tava querendo saber mais, e tudo isso, esse estudar demais, esse querer demais, me fazia ser soberba demais também. Né? Eu me identifico muito com a história de Paulo, né? De São Paulo. Porque São Paulo, ele era o maior, né? Ele era gigante, ele era fenomenal. E por ser fenomenal, ele acreditava deter da verdade. De não, É. não, não, eu sei, Jesus não é o Salvador, não é o Messias. Eu sei, eu sou Saulo, sou o grande, até que Cristo se apresenta para ele. Ele não tem para onde fugir. E eu fui mais ou menos da mesma forma. Então, eu queria sempre, eu era muito vaidosa, né? Muito, muito grande. Eu sempre aparecia demais. E aí, né, durante a conversa, eu ia ter que admitir que eu estava errada. E não podia É mais duro. admitir. E eu não tinha que. Não, e eu não podia admitir que eu estava errada, mas só para mim ou para as pessoas ao meu redor. Eu ia ter que admitir para todo mundo que já me seguia. Publicamente. Porque eu já estava na internet. Eu já tava nas redes, eu não podia, mas, pô, eu sempre bati nesse ponto de que eu era agnóstica. Como é que eu vou aparecer aqui e falar, oi, galera, tudo bem? Eu sou católica. Porque antes as pessoas, elas chegavam pra mim, elas falavam, tipo, ah, tu não vai se converter, ah, não, espero que você se... Tipo, elas chegavam e eu falava, não, não vou me converter, eu não tenho interesse em me converter, eu não vou me converter. Bati o pé, que eu não ia, que eu sabia, porque eu tinha muita convicção. Por isso que eu falei, eu não buscava saber, porque eu tinha muita convicção do que eu sabia. E aí eu ia ter que, putz, eu ia ter que mudar tudo, ia ter que vir para as redes sociais. Oi, galera, sou católica, tudo bom? Mudei de ideia. Acho que eu estava totalmente errada a vida inteira. E às vezes as pessoas não dão credibilidade, né? Elas acham que é só mais uma mudança. Daqui a pouco você vai mudar para outra coisa. Daqui a pouco vai ser muçulmana, vai assim mudando. Hinduísmo, é. Espirit... Budista, espiritismo, vai para todas. E Mas aí, existe sim a verdade e ela é objetiva. E há meios de se chegar a essa verdade, né? exato, e aí que eu fui vendo, que eu não tinha para onde fugir, que a verdade estava ali cada vez mais batendo na minha porta. E aí, questionamentos que eu já tinha antes,
e que vieram sendo afirmados, né, ao passo que eu fui buscando por isso, do tipo, cara, o Olavo é a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida, como é que esse cara é católico? Se esse cara é católico, quer dizer, pô, se ele é tão inteligente assim, ele é católico, eu acho que isso quer dizer alguma coisa. E eu tentava ignorar isso. Na minha cabeça era tipo, ah, não, coitado, é por causa disso, de aquilo, enfim, né? Ele Ficava nem assim. levou a sério, né? Eu ficava fechando meu ouvido. Não, 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 lá. O Olavo tentando ignorar que o Olavo de Carvalho, um ser humano inteligentíssimo, muito mais inteligente do que eu, era católico, né? Então eu ficava tipo. Mas aí eu comecei nesse momento de, pô, agora eu acho que eu vou buscar pela fé. Começou a vir essas coisas na minha cabeça. Olha, o Olavo é católico. E aí eu comecei a pegar pelos meios óbvios. Então, a primeira busca da minha fé foi os meios óbvios. Eu preciso achar algo factível. Eu preciso ter alguma coisa para me apegar, para entender, né, dentro disso. E eu não conseguia, eu não tive muito sucesso nessa busca, porque nada me saciava. Tudo me parecia, tipo, eu olhava testemunhos. Ah, testemunho de um milagre. Eu falava, tipo, isso aí é efeito placebo. Ah, isso aí é não sei o quê. Ah, não. Ah, isso aí, eu sempre dava uma desculpa. Então, não tava dando muito certo eu buscar por coisas factíveis. Que Porque é aí maior milagre que o próprio cristianismo, né? mas pra mim era assim, absurdo, era a história da carochinha. O cara subiu aos céus, vai, subiu. Nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem, voltou da morte, vai. E tudo pra mim era impossível aquilo lá, né? Então, pra mim não tinha nenhum milagre que entrava na minha cabeça, pra mim nada, nenhuma história. Via todos os fatos possíveis, nada dava certo. Eu falava, olha, não vou ter fé dessa forma, porque realmente não tá acreditando. E aí eu decidi fazer o quê? Eu decidi começar intencionalmente a orar, porque antes eu orava, né? Eu rezava o texto, mas eu não rezava intencionalmente. Eu não tinha ali, pô, tô me colocando diante de Deus. Voltei, tá me ouvindo? Voltou. Sim, Ah, tá. tô. E aí eu não me colocava diante de Deus, puxa, eu vou aqui, vou rezar e tal. Não, eu vou rezar o terço. E aí fui a pedir. Humildemente cheguei, né, com a minha baixei ali um pouco a minha bolinha. Falei, vou botar só meu celular para carregar, que daqui a pouco vai cair. Eu falei, vou baixar um pouco a minha bolinha, né? Porque essa história de eu sei de todas as respostas não tá mais, né? Tá me aparecendo um pouco estranho. E vou É, ouvir pra esse cara aí. Pode falar. porque você começa a falar assim, gente, então será que eu sei mais que aquela pessoa? Ela é burra, né? Você começa a pensar assim, então, ela é burra? Ela acredita nessas coisas? Aí começa um conflito, né? E aí eu comecei. Oh, meu Deus, eu tô tentando colocar no suporte com o carregador desde o início da live e fica caindo. Mas eu espero que agora fique, senão o meu celular vai acabar descarregando. Não sei porque tá dando hoje esse problema, porque a vida inteira eu botei ele exatamente da mesma forma para carregar durante live e nunca deu problema. Ó, tá, acho que agora vai ficar. E aí eu decidi rezar. Eu comecei a rezar. E aí tem os mistérios luminosos, né? Eu sempre faço a contemplação pelos mistérios de São José Maria. Que os luminosos não foi ele que escreveu, né? E é Mas interessante isso aí, eu vou interromper rapidinho, o Ítalo ele fala isso, né, que mesmo que você não tenha fé, não sente vontade, e você quer ter, reza o terço, porque você vai vendo surgir a fé. o meu foi aparecendo, e aí eu, os mistérios luminosos, tem uma parte onde fala, né, que no segundo mistério luminoso, que é sobre as bodas de Caná, onde fala que Maria pediu, né, quando no primeiro milagre que fez com que os discípulos acreditassem em Jesus, que foi durante as bodas de Caná, foi Maria que pediu, né? Jesus operou aquele milagre a pedido da sua mãe. Então fala ali na meditação de que quando a nossa fé é débil, que recorramos a Maria. E aí eu comecei a pedir. Eu comecei durante esse terço, foi numa quinta-feira, que era dia de mistérios luminosos, eu comecei a pedir. E foi quinta-feira, pedir por fé, pedir por favor que eu tenha fé, que eu tenha fé. Eu não tenho fé, eu não acredito em nada. Por favor, me dê fé, porque nada faz sentido para mim. Eu preciso de fé, eu quero viver isso. Por favor, aparece para mim se tu existe. E aí
Sexta-feira foi quinta-feira, sexta-feira foi sexta-feira santa. E sexta-feira santa nós saímos para um passeio e eu acordei com uma necessidade muito grande de ir pra missa. Eu acordei, eu queria ir pra missa, eu queria ir pra missa, eu queria ir pra missa. E eu sabia, né? Sexta-feira, não sei, sexta-feira santa não tem missa, né? Mas tem a celebração e tal. Então, eu queria muito ir pra celebração. Eu comecei, aí eu mandei mensagem para um amigo meu que era católico, falei, vai ter missa? Tem missa hoje? Ele me falou que tinha uma celebração que ia acontecer na paróquia, me falou o horário, e eu queria ir, eu queria ir. Eu tava naquela aflição, eu tava o dia inteiro aflita, numa tristeza muito grande. Eu tava triste, tava aflita. E era uma tristeza que eu não sabia porque eu tava tão triste, né? Não tinha muita razão pra estar tão triste, mas eu tava triste e eu tava aflita. E aí eu comecei a, né? Eu tinha rezado na quinta, tinha rezado no dia anterior, pedindo por fé. E aí eu não acabei que não consegui na celebração, porque a celebração ia estar muito lotada, e enfim, pandemia e tal. Acabei não indo, mas a gente saiu de carro, né? Em família, todo mundo, pós-feriado, e a gente saiu para dar uma volta de carro. Só que eu tava muito triste de não estar na missa. Então eu botei a missa da paróquia, porque o Ícaro postou bem na hora que a paróquia falou: para vocês que não vão conseguir ir na missa, vai ter a transmissão ao vivo da minha paróquia. Então, peguem aí a transmissão da celebração. E eu abri e fiquei no carro, fui no carro ouvindo a celebração acontecendo. E eu fui, e aquilo ali tava me deixando muito triste. Eu tava ficando triste, 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 triste. Tava muito triste, tava triste, triste, agoniada, aflita, não tava bem. E aí eu desliguei, acabou, né? Ali a celebração, eu desliguei e eu coloquei, comecei a botar música, porque eu tinha uma playlist já muito antiga de louvor, de músicas católicas, de músicas que falavam a respeito do amor de Deus, porque houve um tempo muito remoto, muito tempo, onde eu tive aquela, tipo, sabe, fé de fogo de palha, você quer que é rapidinho, assim, só uma faísca que teve, eu tive há um tempo atrás, só um negocinho que depois logo se dissipou. E eu tinha essa playlist, então eu botei essa playlist, eu fui ouvindo ela. E aí nisso, não tava na playlist, essa música não tava na minha playlist, mas apareceu nos recomendados, Aleluia, né? Só que é Aleluia em inglês. Aí eu coloquei, era de um grupo, e aí eu botei ela, e eu tava olhando pro céu, tava no carro, eu tava indo olhando pro céu, tava indo olhando pro céu. E aí eu olhei, e aí, bem na parte que eles falavam, Aleluia, era o coro todo cantando. Eu tava com a música bem alta no ouvido. E aí o coro inteiro cantando e eu tava olhando pro céu. Tava tudo nublado e aí veio um raio de sol. Bem na hora, assim, veio um raio de sol. Na hora. Aí eu comecei a chorar. Aí me veio assim um negócio. Meu olho ficou cheio de água. Eu tava muito triste. Eu já tava triste, eu já não tava me sentindo bem. Me veio um negócio. Aí me deu uma vontade de chorar e eu voltei pra casa. E eu continuei o dia inteiro triste. E aí eu mandei uma mensagem pra Gabriela e falei pra ela um monte de coisa. E aí nesse dia a gente falou muita coisa. Eu já tinha falado pra ela que eu tava iniciando, que eu queria buscar fé, mas eu falei pra ela, eu tô há muito tempo passando por esse processo, mas eu não quero te falar porque eu não queria te falar porque eu tenho muito medo de tu se frustrar, de tu criar expectativas em cima de mim, de que eu vou me converter e eu não for me converter, porque eu não tenho certeza disso ainda. E aí eu mandei mensagem para ela nesse dia, eu falei, nossa, hoje foi assim, a gente conversou, e aí a gente falou sobre muita coisa nesse dia. A gente começou a falar sobre é, o amor de Deus, a gente falou sobre as nossas famílias, porque ela também não vive dentro de um. A família dela acredita em Deus, né? Vive, até os pais são casados na igreja e tudo, mas não vivem uma fé, né? Tão absurdamente forte. É o católico de BG, né? Católico Uhum. que tem ali, mas não vive de fato a fé. Então, ela conversou, falou muito a respeito da família dela, porque eu falei muito da minha, né? Eu falei, vai ser um choque muito grande. Você imagina, ia ser um choque. Na verdade, eu não falei por causa disso, eu não comecei a conversa aí, né? Eu comecei a conversa de. Foi muito difícil hoje falar que eu não ia sair em família com todo mundo porque eu queria ir na missa, foi estranho. E aí, no fim, eu nem acabei indo, né? Porque, enfim, aí a gente conversou e tal. E a gente começou a falar sobre muitas coisas. E aí nisso ela pegou e disse: não existe com Deus o morno. Você não pode dar metades. Quando você dá metades, é como se você fosse uma criança que fizesse um bolinho de terra e desse de presente para os pais.
Deus sabe que aquilo ali não é um presente, que nenhum pai sabe que aquilo não é, aquele bolinho de terra não é um presente. Então, ou você realmente dá um presente a Deus e você se entrega, ou você não faz. Porque você não é mais uma criança para fazer um bolo de terra e entregar. Então, ou você é quente, ou você é frio. Você não pode ser morno. E eu sei, e ela disse isso, e foi isso que mudou tudo, né? Ela disse, e eu sei que você não é mais morna. Você não tá mais no morno. Você não tá mais. Isso já passou dessa época. Você já tá quente. Você só não entregou tudo ainda. Você não quer entregar tudo ainda. Tu ainda tá resistente, mas você não tá mais. E aí a gente desligou, eu chorei horrores a conversa inteira, né? A gente digitando, conversando e eu chorando, chorando, chorando. E aí eu fui dormir nessa noite com a certeza de que não tinha mais volta. Que não tinha mais volta. Depois daquela sexta-feira santa, eu pedi a Deus por fé, Deus se mostrou para mim, eu tenho certeza que foi, né? A abertura do céu ali, o raio de sol abriu, eu tava ouvindo a música e foi bem na hora, foi bem no estouro da música, bem no estouro da música, e veio o raio de sol. E depois a conversa que a gente teve, e ela falou, eu falei, olha, não tem mais volta, só que eu ainda não estava firme. Por mais que eu não estava, eu já tinha ali, eu tinha tido um choque, eu tinha sentido, já tinha mexido comigo, eu ainda estava cheia de dúvidas, eu ainda estava cheia de pé atrás. Mas eu decidi naquele dia, na Sexta-feira Santa, de que aquilo ia acabar, de que tudo bem, eu estava cheia de dúvida, eu tava cheia de coisa, cheia de insegurança, mas que eu ia resistir, que eu ia lutar contra mim. Porque agora eu não tinha mais o que fazer, agora eu ia viver aquilo. Eu não ia ser, ou ia ser fria, ia desistir. Eu sabia que desistir daquilo ali não era mais uma opção, porque eu já tinha sentido que aquilo não era mais o caminho. Ou eu era toda. E aí eu comecei a ser toda. E aí eu fiz na segunda-feira, foi sexta-feira, daí passou o fim de semana, segunda-feira, eu assisti uma série de aulas do Padre Paulo Ricardo sobre confissão. Então eu vi todas as possíveis aulas sobre confissão, como fazer uma boa confissão, o que que é a contrição, o que que é não sei o que, eu estudei o sacramento. Fiquei aquela semana estudando sobre o sacramento da confissão. Fiz um exame de consciência bom, escrevi uma confissão boa, e aí escrevi, enfim, imagino, né? Confissão de uma vida inteira. Não tinha nunca me confessado na vida. Então foi realmente grande. Foi uma base de uma confissão. E aí, no próximo domingo, passou uma, 2 semanas, daí no outro domingo eu já fui pra missa, né? Depois eu já comecei a ir. E aí no outro eu peguei e queria me confessar. Eu cheguei pro padre e falei, padre, minha primeira confissão, quero me confessar. Ele falou, não vai confessar. Tu não tá pronta pra confessar. Eu, como assim? Eu quero confessar. Eu tava agoniada, né? Eu queria. E eu tava com aquela sensação de enquanto eu não me livrar dos meus pecados, enquanto eu não me livrar desse monte de peso que tá corrompendo o meu espírito, eu não vou conseguir viver. E na minha cabeça, todas as minhas dúvidas iam continuar existindo até a minha confissão. E ele falou, por isso que tu não pode se confessar, porque isso não é o sacramento da confissão. Você não vai, tudo bem, tu vai aqui, né, livrar os teus pesos e tudo mais, mas você não entendeu ainda o que é a graça de receber a absolução de todos os seus pecados. E aí eu estudei mais um pouquinho, mas ele falou, só que esse padre, ele era um pouco mais padre de paróquia local, né? Que fala, não, faça a primeira, faz toda a catequese, na catequese você vai se confessar, depois você vai comungar. E eu não, eu tenho pressa, padre, eu quero viver, eu quero passar por as coisas, não quero, A gente não não dá quero, para esperar, né? não vou ficar um ano em catequese para me confessar e depois A gente não comungar. pode esperar, porque a gente não sabe, né? A partir do momento que você já tem consciência, imediatamente você tem que se confessar. Exatamente, porque imediatamente tudo aquilo virou mortal, mortal, mortal. Então, assim, eu já tinha consciência de tudo e aí eu queria estudei mais um pouco e eu fui num outro padre, né, que é o meu confessor hoje, e fui pra ele e me confessei. Cheguei pra ele, me confessei e foi. Eu achei que eu ia ser tipo assim, ó, nossa, me confessei, eu vou ficar super leve, linda, vai ser uma coisa maravilhosa, tirar todo o peso da minha culpa. Não, eu fiquei mais culpada ainda. Eu descobri que é isso né, tu acaba. Eu fiquei ainda mais humilhada, eu fiquei ainda, meu Deus do céu. Eu até
depois tive que fazer direção espiritual, porque pra mim eu tinha que confessar tudo de novo. Eu, não, mas ainda não foi válido. Eles, não, foi válido, você já foi absolvida. Escrúpulo. Mas eu tava e não era nem de tipo assim, não, eu vou ser condenada. Era tipo, não foi suficiente. Não foi suficiente. Tipo, eu preciso estar mais arrependida ainda. Né? Escrúpulos normal que todo mundo passa no início da conversão. E aí, rapidamente isso se resolveu. Eu não persisti nisso, não ficou dentro de mim, né? Não ficou uma marca forte. Até porque eu conheci a Deus pelo amor, né? Gabriela me apresentou pelo amor que ela vivia. Então não foi. Geralmente há muitas pessoas que se convertem pelo medo, né? O É. medo de não ir pro inferno. O que é válido é o temor servil. Sim. Hum. Mas eu ainda acho que, por mais que seja, obviamente, é importante que seja dessa maneira, mas quando você se converte pelo amor, é a maneira ideal, porque você quer Sim, é o que a gente tem que almejar. A gente tem que não, amar Deus porque a gente quer ir pro céu porque a gente ama e não por medo do inferno. exatamente. Então, eu não passei por isso, né? Eu não tinha medo do inferno. Eu queria amar a Deus. Foi assim que a minha conversão aconteceu. Eu queria viver o amor que eu via nas pessoas que eu admirava. E aí, fui até o padre, me confessei. E aí, desde então, comecei a estudar, né? Me preparar para fazer a minha primeira comunhão. Eu não fiz em paróquia nenhuma, não fiz em catequese, não. Teve, Pode falar. você já foi direto no Não, sacramento. eu estudei primeiro, mas eu não fiz a primeira comunhão não, perdão, a catequese numa paróquia, fiz um ano e Ah, tal. sim. Não passei por esse processo. Eu falei com um diretor espiritual, conversei com ele sobre isso e tal. Primeiro estudei bem, entendi o que era o Santíssimo Sacramento, entendi os sacramentos. E eu sou muito, principalmente pelo meu temperamento, né? Eu sou muito 8 ou 80. Se eu vou no negócio, eu vou no negócio e assim, a coisa mais importante da minha vida, eu não faço outra coisa senão aquela coisa. Então eu comecei assim a estudar foitamente, eu estudava, eu já comprei curso, já não sei o quê, e comprei livro e fui e me afundei naqueles estudos. E aí eu já tinha rapidamente conseguido o conhecimento necessário, né? Eu já tinha entendido, já estava vivendo, eu já rezava, né? Então só continuei a rezar cada vez mais e comecei a buscar por como aprimorar a minha oração, comecei a estudar mais e mais e mais e mais e mais. E aí eu cheguei para um diretor espiritual e perguntei para ele, né? Eu falei, ele é da Opus Dei, e perguntei para ele, eu vou precisar fazer um ano inteiro para comungar? Aí ele falou, me fez umas Ah, perguntas. Aí ele fez umas perguntas, né? Ele falou, me perguntou sobre os sacramentos, aí ele viu que eu entendia, que eu sabia quais eram os 7 sacramentos, que eu entendia a graça de cada um deles, que eu entendia o que era a Eucaristia, sabia a história da Eucaristia, como ela foi instituída. Eu já ia à missa o tempo todo, então eu já tinha visto como que era, né, a transubstanciação, eu sabia todos os processos, né? Eu já tinha entendido tudo aquilo ali, já tinha entendido que era o corpo de Cristo e eu já tinha entendido que eu precisava daquilo ali para ficar mais santa, né? Eu preciso comungar e comungar bem, porque isso vai me ajudar ainda mais. Então ele pegou e isso foi assim, uns 3 meses mais ou menos, desde a sexta-feira santa. Foi agora, né, que eu comunguei. e Então foi Luana, teve algum ponto da fé que foi difícil para você aceitar ou entender? os milagres, os Ainda milagres, é? os milagres e as coisas que são. Hoje não é mais. Hoje eu já tive, graças a Deus, a minha fé amadureceu muito, muito mesmo, né? Principalmente depois da minha comunhão. Então a minha fé amadureceu muito, eu comungo bastante durante a E semana. os corpos incorruptos, as hóstias que se transformam em corpos? Não, essas coisas assim, que a hóstia virou carne, sangrou, e que, sei lá, que santo, depois de ser decapitado, continuou andando, e de cara que entra dentro de peixe. Pra mim, isso era absurdo. Como é que na Bíblia as coisas que aconteciam, que o cara ficou preso com um monte de leão, e o outro que entrou dentro de um peixe sobreviveu, e depois saiu do peixe. E essas coisas pra mim eram absurdas, pra mim era impossível. Meu Deus, como é que um cara vai entrar? Um cara fez uma barca, meteu um monte de bicho dentro do negócio. O outro cara que abriu o mar, pra mim era assim, absurdo. Essas coisas que eram do mundo, deste mundo, que as coisas que aconteceram na Terra e que eram completamente divinas,
e que eram fora da capacidade humana de serem feitas, para mim, essas eram as mais difíceis de aceitar. Né? Por exemplo, que Cristo andou sobre as águas. Para mim, tudo isso era metáfora. Que Cristo deu a visão ao cego, fez o cara andar, fez, não sei, curou não sei o que de não sei o que. Os milagres, principalmente os milagres de Jesus, eram para mim coisas que não me desciam porque eram impossíveis. E de fato são impossíveis, né? Mas não são impossíveis a Deus, porque nada é impossível a Deus. Então, depois eu fui a compreender isso. Quando a minha fé amadureceu, isso fez sentido, né? Hoje eu não tenho mais essa né, angústia, mas para mim era muito difícil de acontecer. Tudo que era muito contra as leis da natureza, da física, era O muito. Olavo fala muito isso, né? Que na verdade o cristianismo, ele é a única religião verdadeira porque ele é a única que tem milagres e nenhuma outra tem milagres como o cristianismo. E são milagres que a ciência não explica. E para mim eram invenções totais, histórias da Não, mas cara. até agora, assim, sabe? Corpos incorruptos, milagres eucarísticos, curas, que tem, e a ciência não explica. Às vezes a pessoa, igual o Padre Pio, que fazia. Não, não, pra mim, essa é a história mais. Padre Pio que fazia bilocação pra vários. Meu, gente, que é isso? Essa história é louca. Na minha cabeça isso não entrava. De jeito nenhum. Então, para mim era realmente muito difícil que tudo isso fosse possível, né? Eu achava que era mais como, sei lá, Deus é alguma. Fulaninho casou, achou um marido, ou curou de uma doença. Legal. Mas coisas que eram muito, bilocação, é um negócio muito tremendo. Para mim era realmente muito difícil de aceitar. Então foi a parte que eu mais lutei, assim, da minha fé, foi os milagres. Foi os milagres e as coisas que eram muito grandes. O resto foi muito tranquilo. Para mim sempre foi muito tranquilo me adequar a coisas, né? Me moldar a coisas. Então foi bastante fácil relativamente, né, eu entender a santa lei de Deus e ter que seguir ela para mim, até porque moralmente para mim tudo aquilo já fazia sentido, né? Então já não foi, ó, nossa, eu vou ter que abandonar, por que que eu tenho que abandonar isso? Se isso para mim não, para mim fazia pleno sentido da razão daquilo ali não ser bom para mim, então foi tranquilo. Todo o resto da fé foi tranquilo, mas isso era bem difícil e Jesus na Eucaristia. Isso foi também uma coisa que eu tive bastante dificuldade de entender, né? Tipo, é um pão ali, né? Como é que é o corpo de Cristo? Não é só um símbolo. Não, não é só um símbolo, é o corpo de Cristo. Vocês têm certeza que não é só um símbolo? Sim, nossa, Mas tem vários elementos de veracidade, né? Tem a tradição, tem os padres apostólicos, padres da igreja, sempre disseram a mesma coisa, sempre creu-se dessa forma, né? Até a própria Bíblia você consegue ver ali que até os próprios discípulos, quando Jesus falou ali que era o corpo e o sangue, muitos deixaram de seguir ele porque achou aquelas palavras muito duras. E ainda eu tenho. Depois tem até um vídeo que é por trás do véu da Santa Missa. A Aninha tá aqui, acho que a Aninha tá aqui. Se a Aninha ainda estiver aqui, ela tem um Reels onde ela bota um trechinho. Tipo, é um trechinho do vídeo, tipo, ela falar como vocês veem a Santa Missa e como eu vejo. Daí aparece a imagem, que é um vídeo que tem no YouTube, que é um vídeo que, pra Eu já mim, vi. que é assim, é a coisa. Eu Sim. choro toda vez que eu vejo aquilo ali, e pra mim a missa é assim. E aí, todas as vezes, né, pra eu começar a acreditar em Cristo na Eucaristia, eu comecei a visualizar o vídeo. Então, na missa, eu vi o vídeo. Isso foi antes de eu comungar, né? Eu vi o vídeo e eu ficava olhando na hora ali onde vai ter a consagração da hóstia. E eu ficava imaginando exatamente a cena. Tipo assim, tudo como era no vídeo eu visualizava aquilo, fechava o olho até para que fosse mais fácil de eu visualizar. Os anjos atrás, o céu inteiro no altar, né? Cristo se transforma o padre, que na verdade não é ali o padre, né? É o próprio Cristo falando, este é o meu corpo. E depois, né, quando ele levanta o cálice para falar, este é o meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, eu imaginava a cruz de Cristo em cima e Porque pingando é o o mesmo. sangue. É o mesmo Exato. sacrifício. Isso que Exato. as pessoas não têm dimensão, às vezes nem dá valor, né? E às vezes, na verdade, nem sabe. Faz assim, vai por aí, não entende.
É o maior evento da Terra, né? É o maior evento da Terra. E que lindo que é esse evento da Terra. A gente pode presenciar de novo o sacrifício. O Beato Carlos Acutis sempre falava, né? O pai dele ofereceu a ele aí numa peregrinação que ia ter em Jerusalém, né? E aí falou, filho, você quer que você vá, né? Eu te inscrevo, você vai lá e você vai pra peregrinação. Ele falou, pra quê? Se eu posso passar as minhas férias aqui com o próprio Deus, eu não preciso ir pra terra que ele esteve há 2000 anos atrás para ficar perto dele. Ele já tá aqui, eu posso visitar ele todo dia. Ele Isso tá no... daí é muito coisa assim de protestante de querer ir lá, porque eles não têm isso que a gente tem de ter Jesus a qualquer momento, né? Acesso ao próprio Deus, né? Porque até lá você pode ir e não ter acesso ao Deus, carne e sangue, né? É só onde ele passou, onde ele viveu. É legal, mas nada se compara a você ter ele, né, dentro de você. Exatamente. Então era para mim uma coisa assim absurda de se pensar que o próprio Deus estava ali. E uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, estudando muito, o Padre Paulo Ricardo é uma grande referência para mim. Eu sempre levei, porque eu já via ele antes da minha conversão e depois da minha conversão ele virou quase que meu professor fixo de doutrina, porque eu comprei É todos o os melhor, cursos né? dele. Ele é o melhor. Eu comprei todos os cursos dele. No meu devocional eu sempre tenho que ouvir a homilia do dia. Então, para mim, eu já tô até acostumada com a voz dele. Eu sei exatamente o que ele vai falar, as, como é que se fala? Os vícios, Homilia. os vícios de linguagem dele, eu já sei, as coisas que ele fala sempre. Então, de tanto que eu já vi. E ele fala muito sobre você comungar bem. Né? Quando você comunga, a importância de comungar bem. Porque tem gente que comunga a vida inteira, né? O tempo todo comunga, 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 e não se torna mais santo de forma alguma. E desde a minha primeira Eucaristia eu já comunguei bem. Né? Eu sei, porque graças a Deus eu aprendi, eu comecei a comungar com uma excelente catequese que eu tive, né? O estudo que eu tive foi excelente, então eu sabia, eu entendi aquilo ali, e muita gente não, né? Tem uma catequese, vai lá, minha mãe mesmo conta da E por primeira. isso que as pessoas não vê diferença. Ah, mas esse é Deus e como que a pessoa tá desse jeito? Não é possível, né? É uma incoerência, né? Tu Se recebeu ela. Deus dentro de ti, continua a mesma coisa, não deve ser nada, né? Então, eu aprendi a comungar bem. Antes de comungar, eu já sabia comungar bem. Então, em ficar, eu sempre fico, né, a mais na igreja depois, fico fazendo ação de graças e continuo, permaneço ali, permaneço em silêncio. E cada comunhão minha, eu sinto, eu sei que me torna mais santa, que evolui o meu espírito. Eu sei, eu sinto que aquilo ali me mudou, que me transformou. Eu recebi o corpo do meu Senhor. Eu me tornei o sacrário. Isso é muito forte. Isso é Mas mesmo que você não sinta nada, e muitas vezes vai ter isso, a gente vai ter uma frieza, a gente não vai sentir nenhuma com consolação, certeza. nada. Mas você tem que crer e pedir, Senhor, eu creio, mas aumentar é a minha fé. E crer. Porque essas consolações puramente físicas, elas são muito próprias do início da conversão, né? É. Você tem o Espírito Santo te consola bastante para que você e eu já não passo mais por isso, né? Agora, hoje houve até um período que eu precisei voltar a rezar ainda mais fervorosamente, porque eu parei de ter as consolações que eu tinha no início da conversão. Já faz um tempo desde essa minha caminhada, então eu parei de ter. Chegava um momento onde eu rezava e eu não estava sentindo mais nada. Eu não estava mais sentindo que a presença de Deus, eu não estava mais sentindo. Eu estava, Deus, não me abandona, por favor, não me E tem abandone. pessoas que desistem quando chega nessa fase. Isso que é perigoso. Porque a gente tem que crer mesmo no sentido. O Leandro Carnal, ele era uma pessoa totalmente assim, piedosa, rezava o terço todo dia, frequentava a missa e tal, cresceu num ambiente religioso. E ele contou uma vez que ele virou ateu porque ele começou a não sentir mais nada, não tinha nenhuma consolação, rezava e nada acontecia, não sentia nada. E ele acabou se esfriando e perdeu a fé. E eu Aí, comecei, exatamente, eu comecei, eu já comecei a entrar nesse estágio, né, onde você para de receber consolações. Por muito tempo eu recebi, então era muito importante. Mas de qualquer forma, isso que eu falo que eu sinto hoje na minha comunhão, que aquilo ali me tornou mais santo, não é porque eu sinto a consolação fisicamente, mas eu sinto um estado necessário, tipo assim, inconscientemente a minha mente entra dentro de um estado de silêncio, eu me silencio, eu tenho a vontade de ficar quieta, de não tenho vontade de sair falando, eu fico
recolhida, e no meu recolhimento, eu sinto que aquele é um momento para é como se você está de fato na presença de Cristo ali, que está dentro de você, e ali é um momento de você refletir e perceber as virtudes a serem construídas adiante. E depois isso vai sendo refletido quando de fato você vive no seu dia a dia. Porque eu já comecei a reparar, né, as mudanças, os meus coisas que eu amadureci, né, como eu tenho seguido mais as coisas, como eu tenho tido mais forças para fazer as coisas, quando eu não tenho vontade. Eu comecei a me fortificar cada vez mais. Né? Então, a comunhão fez isso por mim, graças a Deus. Graças a Deus, eu pude aprender a comungar bem. E aí, depois da minha primeira Eucaristia, foi o dia, certamente, o dia mais importante da minha vida. A foto da minha primeira Eucaristia, né, ali, no momento em que eu tô recebendo, ela tá até no meu feed. É a minha foto preferida, é o meu plano de fundo de todas as telas possíveis, porque aquela foto, para mim, é muito forte. Foi um momento de, meu Deus, ele tá aqui e eu não quis ele sempre esteve aqui. Eu sou batizada desde que eu tinha, sei lá, 4 meses de vida. Eu era muito bebê, eu era muito pequena, eu era uma criancinha. E eu poderia ter há tanto tempo já, desde o meu batismo, obviamente, né? Não desde o meu batismo, mas eu poderia, depois de ter sido batizada, buscado e ter comungado muito antes. E eu fico, meu Deus, ele sempre esteve aqui pra mim. E agora eu tô recebendo ele. Né? Então a foto eu tô de joelhos, e é bem no momento onde eu tô recebendo ali, e ele tá aparecendo, né? Tá na mão da ministra da Eucaristia, ela tá segurando ali, eu tô de joelho olhando pra cima. E aquele momento foi surreal. Foi surreal. Porque foi a consumação de tudo aquilo que eu vinha É o pedindo. melhor momento da vida, né? É o melhor momento da vida. Hoje, receber e estar toda hora eu quero ir pra missa. Por mim, eu ir pra missa todo dia. Eu só fico agoniada, eu só não posso, né, ir pra missa todo dia, porque realmente não é assim tão pertinho aqui de casa, então eu tenho que pegar Uber, e Uber é caro, né? Ficar gastando 50 pila de Uber ida e volta, não é 50, né? É 30 pila de Uber ida e volta, né? É caro, então não dá pra ir todo santo dia. Mas se eu pudesse, eu tava sempre lá. E aí, o estar na presença ali, de saber que o Cristo tá ali, por mais que você não sinta nada fisicamente, você sabe, né? Sua consciência que crê, né? Tanto que é o que a gente fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e todo credo, e depois o fato de fato você crer, e crer na Santa Igreja é você crer também, né, nos sacramentos, e principalmente no Santíssimo Sacramento, você crer e estar diante do objeto da sua fé que está ali é absurdo, é surreal. E aí que está a questão, o ponto central da minha conversão, e que hoje é o meu principal foco na minha vida, se tornou a minha missão de vida, o meu apostolado vai ser todo em cima disso, é das pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Não daquelas que passavam por uma vida horrível, triste, péssima, né? Das pessoas que eram, né, miséria, que precisavam de fato de Deus. Não é esse o meu foco, não é esse o foco que eu quero atingir. Eu quero atingir as pessoas que tinham a vida que eu levava, a vida como eu levava, de não, tava tudo bem, e enfim, não tinha necessidade, mas que elas enxerguem, que elas vejam que a vida que eu levava e que é a que elas levam, onde tudo estava muito bem e por ser tudo muito bem, obrigada, e ser tudo muito cômodo, portanto, né, não havia a necessidade de buscar por mais, que essa vida, mesmo sendo assim, ela não é uma vida plenamente Abundante. completa, não é uma vida abundante, não é uma vida extraordinária. Porque a minha vida já era boa. A minha vida já era boa. E hoje a minha vida é extraordinária. Porque a minha vida, ela tem uma promessa de vida eterna. A minha vida, ela tem uma promessa de eternidade. Hoje a minha vida tem a promessa de eu posso ser santa e na santidade. E ser outro Cristo. Exato. E não só ser outro Cristo. Sentir um amor divino. Você poder ter essa oportunidade de sentir o amor divino. Não de sentir o amor divino de Cristo por você. Isso você pode sentir o tempo todo. Basta olhar para o céu. Olhe para o céu. O céu é impossível você não ver um amor divino ali. Aquilo ali te mexe contigo, é assombroso. Mas você sentir o amor por Deus. Eu até
Deixa eu pegar aqui rapidinho, que é uma coisa que eu escrevi há um tempo no meu devocional, e eu li esses dias numa live, e as pessoas falaram, e era justamente sobre isso. Eu escrevi assim: comece o Senhor a entender. Não, calma. Isso. Comece o Senhor a entender a paixão ardente que os santos possuem. Não a sinto ainda, mas desejo. A cada dia quero mais a santidade. Cada dia quero mais te amar de todo o meu profundíssimo coração. Fazei-me santa, Senhor, por favor, fazei-me santa. Converte-me, Cristo Rei. Meu coração está disposto a queimar por ti. Abandonarei a tudo e a todos. Deixarei os meus e os de minha casa. Deixarei as minhas riquezas e as minhas conquistas. Abandonarei tudo por ti para seguir a santa lei. Eu só preciso da tua graça e da tua força, porque sem elas eu não consigo nada. Ó Deus de misericórdia, bondade e amor infinito, fazei do meu coração uma morada, da minha alma o teu profundo orgulho, da minha vida uma eterníssima perpetuação do teu amor. Fazei-me santa e caridosa, boa e pura, digna e tua, inteiramente tua. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, a cada vez mais eu entendo isso. O amor, que é o desejo de tudo, Já. de você amar, é o desejo de amar. Não é hoje, eu não, infelizmente, tristemente, porque a mais profunda tristeza do meu coração, eu ainda não amo a Deus sobre todas as coisas. Eu ainda não amo a Deus como eu preciso amar a Deus. Por isso que o Santos pediu o amor para Jesus com o que ele quer ser amado, né? E ele nos dá, e é isso que é incrível, porque a gente não tem essa capacidade. Uma coisa é você saber o amor de Deus por você, mas o mais incrível é você conseguir amar, porque isso a gente é incapaz. É só Deus que nos dá. E a gente Esse fica amor. com cada vez mais pressa. A gente passa a ter cada vez mais pressa. Eu quero cada vez mais apressadamente ser santa. E eu me frustro cada queda que eu tenho e quero me levantar rapidamente e já, né, fazer algum tipo de penitência e fazer alguma coisa que me leve a voltar ao foco para que eu volte. Eu quero é um desejo ardente e que não é um desejo escrupuloso de, não, eu preciso me martirizar porque, meu Deus do céu, tudo é pecado. Não. Eu teve uma aula do Padre Leonardo que eu vi sobre escrúpulos, onde ele falava. Eu não lembro qual é a santa agora. Acho que era Santa Teresa d'Ávila. Não vou lembrar agora qual era a santa especificamente. Mas ela cuidava de doentes, né? Esses doentes tinham uma doença especificamente que tinha crateras pela pele. Essas crateras eram bolas grandes de pus e que tinham um cheiro horrível, horrível, horrível. Era feio, nojento e o cheiro era muito forte. E ela lavava esse doente, ela estava Ah, é limpando. Santa Catarina. Isso. E ela estava com a esponjinha lavando o doente, tirando ali e tal, e ela sentiu rapidamente um nojo, né, por aquilo ali. E ela rapidamente, imagina, isso não é um pecado de forma alguma, isso é É natural, pá. é natural, né? Imagina, não vai ter ali uma situação, Limpando um pus, né? Sei lá. uma situação, né, desagradabilíssima. E ela limpando ele sente nojo, e esse nojo ela pensa, não, não posso sentir esse nojo. Porque eu Porque sou um verme igual o doente, ela eu fala. sou um verme igual o doente, esse é o Cristo chagado. Como que eu posso, né? Como que eu Ela posso fala, eu sentir vou morrer e nojo? eu vou virar verme, e por que eu tô com um nojo do meu irmão? E aí, ela, em vez de se confessar correndo, e aí o Padre Leonardo ele fala: a diferença entre o escrúpulo e o amor é isso. Em vez dela sair correndo, se confessar, porque, meu Deus do céu, eu tenho que ser perfeita, ela pega a vasilha de água que ela estava lavando ele e ela bebe aquela água por amor. É um amor de não, Cristo, eu vou beber isso. Isso é absurdamente assombroso. Isso é É, assombroso. é. Meu Deus, que é Por esse isso amor? que, por isso que, assim, por mais que uma pessoa ela tenha virtudes, né, um agnóstico, um ateu, mas o amor heróico, só os santos. Exatamente. Exatamente. E aí que tá o ponto do meu apostolado e que será para sempre o que eu quero levar para todas as pessoas na Terra. É que eu sei a vida boa que vocês levavam. Eu sei a vida boa que vocês levam. Eu sei o que vocês levam. Eu acho lindo, porque eu também vivia. Eu achava, eu buscava virtudes também,
E eu também queria, né? Enfim, eu trabalhava um monte, era uma pessoa muito boa. Mas é a questão, Cristo não chama para uma vida fácil, mas sim para coisas grandes, né? Exato. E aí a questão tá, o ponto, o pulo do gato está nessa vida. Essa vida que você tá levando, ela pode ser a melhor vida possível. Mas nessa vida você nunca vai amar de verdade. Você está disposto a continuar? Porque eu não estava. Eu, quando eu descobri que eu não ia amar de verdade jamais, se não fosse pelo amor e pela graça, não tinha mais vontade. E aí começa a questão, aí vem a pergunta. Tá, mas eu não tenho fé. Eu também não tinha. Ah, eu admiro a fé das pessoas. Eu também admirava. O que que você fez, Luana? Eu busquei, eu ajoelhei e eu pedi. E E eu é não isso que tinha. você diria para uma pessoa que está na mesma situação que você esteve, de conflito, seja um ateu ou um gnóstico? Qual que é, assim, o seu conselho? Ajoelha e pede. Ajoelha e pede. Vai à missa. Eu fui pra missa, né? Eu fui para umas 3 missas antes de eu me converter. 3, 4. Assim, eu já fui para mais missas na minha vida, né? Mas nesse caminho, nesse tempo de conversão, fiz umas 3, 4 vezes pra missa. Inclusive com um amigo muito próximo meu, que é muito próximo da Opus Dei, inclusive, né? Vai até ser numerário. E a gente ia muito à missa juntos. A gente até tinha a tradição, a gente ia na missa, depois a gente comia pastel. Era sempre isso. E a gente começou essa tradição antes de eu ser católica. Bem antes de eu ser católica, a gente foi, tipo, a várias missas juntos, fazendo exatamente isso. Acho que a gente foi, sei lá, 5, 6, 7 vezes. Mais vezes até. A gente foi muitas vezes. Eu ia sempre na missa e eu só repetia o que estava todo mundo fazendo, né? E eu via muito ele. E observava ele. Eu observava ele, ele se ajoelhava, ele se ajoelhava com tanta fé. Ele voltava, eu ficava sentadinha, né, no meu banquinho lá, esperando quando ele ia pegar a Eucaristia, e aí tomava o corpo de Cristo, e se ajoelhava a rezar depois. Ele se ajoelhava com tanto amor, eu olhava, então olha E o você vê, amor a virtude da fé dele te despertou, né? dele e da Gabriela. Gabriela, certamente. Gabriela, o brilho no olho da Gabriela. O brilho no olho, até hoje, nunca me esqueço. Continuo, né? Porque a gente continua amicíssimas e ela continua com o mesmo brilho no olho. Então, o brilho no olho. Olha pro brilho no olho das pessoas. Isso é o amor. Vai ver a vida dos santos. Vai ver a vida de. Por exemplo, Santa Paulina, que é a minha primeira santa de devoção, e quem eu tenho um amor absurdo, porque eu tive uma história com ela, eu estudei na escola da congregação dela a vida inteira. Então eu sempre tive uma relação muito próxima com ela. Santa Paulina, ela passou por mais de 20 anos num silêncio absurdo, silêncio total, tipo, jejum de palavra. Ela não podia falar, não podia falar com ninguém. Ela não tinha um amigo para conversar, para desabafar. Ela só falava com Cristo, literalmente, e com o confessor dela. Ela só se confessava e ela falava com Deus. Ela não podia falar com absolutamente ninguém, porque o bispo de São Paulo mandou ela se calar, porque ela foi perseguida dentro da própria igreja dela. Ela foi perseguida por uma irmã da congregação que ela criou. Ela criou a congregação das Nossa. Irmãzinhas de Imaculada Conceição. E ela teve essa revelação muito jovem, né? Com 13 anos, ela recebeu Maria num sonho e Maria falou para ela que ela precisava criar uma congregação para salvar as filhas dela, né? As filhas da região de Nova Trento. E aí ela cria a congregação com 18 anos, 18, 19 anos, ela cria a congregação junto com uma outra amiga. E aí a congregação vai para São Paulo e ela cuida de muitas pessoas. E dentro da congregação dela, uma das irmãs persegue ela, vai até o bispo, faz uma calúnia tremenda. Ela junta testemunhas suficientes para fazer essa calúnia dar certo. E o bispo acata com aquilo ali e manda ela ficar em silêncio por mais de 20 anos. Tanto que o nome dela, né, de canonização é Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Então ela do coração agonizante, porque ela agonizou em silêncio por mais de 20 anos junto com o coração agonizante de Cristo. Né? E ela passou todo esse tempo num silêncio profundíssimo e ainda vivendo na mesma casa da pessoa que foi e Nossa. criou tudo isso contra ela. Ela continuou na casa das irmãs da congregação, ela deixou de ser madre superiora, né? O bispo mandou ela deixar da própria congregação dela, ela não podia mais ser. Imagina, né? Aqui qualquer coisinha que botem na internet, todo mundo já quer bater boca. Ela não bateu boca.
Ela se calou, ela aceitou aquela cruz. E É, ela lê aquela oração da ladainha da humildade, gente. O que que é aquilo? É absurdo. E aí ela se calou, aceitou tudo calada, não lutou, não ficou gritando, discutindo, não, ela se calou. E ela continuou servindo como serva da coisa. Imagina, a humildade de você. Porque, poxa, você criou aquilo ali. Né? A gente seria certamente soberbos e vaidosos de não. Eu criei, eu tenho que estar no A gente é o comando. primeiro a se justificar. E eu tenho. Não, e não só se justificar de lutar pelo que a gente criou. Ela criou É. a congregação. A gente, não, eu tenho que estar no comando disso. Não, ela aceitou. Outra mulher foi ser madre superiora. Ela ficou servindo dentro da congregação por mais de 20 anos em silêncio total. Sem uma pessoa. A gente, qualquer angustiazinha, a gente já tem que falar porque a gente fica aflito com o coração agoniado de querer expor, de desabafar e ficar sofrendo. Eu tô tão sozinho. Ela ficou 20 anos sozinha, só servindo as pessoas, só fazendo as coisas pela congregação e amando a Jesus. Então você olha a vida de Santa Paulina, você fica. É absurdo. Como você É. pode viver isso? Como que uma pessoa tem a capacidade de viver isso? Como que uma pessoa tem a capacidade de São Padre Pio, que tinha as chagas de Cristo impressas nele próprio? Como que você pode ver uma vida A gente que liga tanto pra estética, né? E eles desejavam, né? e eles desejavam tanto a Cristo. Poxa, Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Santa Teresinha literalmente falava que queria descer ao inferno para que do inferno houvesse uma alma que amasse a Cristo. Ela desejava, ela queria fazer atos de amor a Cristo sem que ele soubesse que era ela. Só que, obviamente, ela sabia que não podia, né, fazer isso, porque Deus sabe de tudo, mas ela queria fazer alguma forma que ela se escondesse, para que ele não desse créditos a ela, que fosse apenas um ato de amor, que ela queria ser uma admiradora secreta de Jesus. Que amor é esse em que você não quer aparecer? A gente não consegue entregar um presente para uma pessoa sem dizer que presenteou. Imagina, quando. Agora tem uma moda aí de falar que você tem que mostrar quando você faz caridade, pra incentivar as pessoas. Aí é muito bom, né? Não, eu Agora eu realmente quero ver acho. você fazer É, caridade e ficar quietinho. Aí que é o pior, né? Porque a gente sempre tem a tendência de querer mostrar, né? eu acho E aí importante. pode ter uma soberba sua, assim, né? Como que você vai discernir se você só quer realmente incentivar ou no fundo você quer mostrar? Eu acho que é importante mostrar, porque nesse ponto ainda tem muita gente que precisa de ajuda, e que De... talvez seja ajudado, mesmo que seja com a tua soberba, e daí isso é um problema de caráter que tu tem que resolver com a tua humildade. Mas ainda assim, mesmo que seja pela soberba, a sua soberba de fazer, prefiro que você faça um ato de caridade sendo soberbo do que não faça nada. Né? Porque é mais importante, que vai estar ajudando pelo menos alguém. É. Um mendigo, um morador de rua, uma pessoa que está passando Mas só frio. vale quem tá em estado de graça, né? É meritório, né? Não, com certeza. Mas ainda fora dos teus méritos, que pelo menos você faça alguma coisa. Então, poste, incentive as pessoas. E se a pessoa for incentivar, eu vou fazer só para postar, só para receber os méritos, pelo menos está ajudando uma pessoa. Então, pensa na pessoa que está sendo ajudada, né? E aí você se resolve depois com Deus, com a sua soberba e com a sua vaidade. Mas esses atos, de fato, de amor são muito pouquíssimos capazes, né? A gente não tem essa capacidade, né? E aí, assim, uma coisa que eu até falava com meu padre, né? A respeito desse assunto. Às vezes você vai começar a fazer atos de caridade esperando algo mesmo. Às vezes você vai fazer um ato de caridade, você vai esperando, você vai postar para postar no Instagram, seja para postar no Instagram, seja para você receber indulgências, seja para qualquer coisa. Você vai fazendo sempre com uma intenção e não no amor por em si. Mas de ato em ato de caridade, seu coração amolece. Então, que seja pelo pior motivo possível, mas aos mais faça bastante, desejando e pedindo a graça de conseguirem algum dia fazer aquilo genuinamente por amor puro, né? Que é o que a gente faz. A gente reza, a gente se confessa. Não espere, você não vai se confessar porque, eu amo a Deus e eu ofendi a Deus. Não, você vai se confessar porque você tá com medo de morrer pro inferno, de ser condenada. Então, é a mesma coisa com a caridade. A gente não faz no início as coisas pela coisa por em si. A gente vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo. É, Então, a vida dos santos é assombroso. É assombroso de que sim. eles chegaram a se confessar, não porque eles
né? Vou me confessar porque eu vou pro inferno. Não, é se confessar porque eu estou pedindo perdão de verdade a Jesus Cristo. E eu ainda mesmo pedindo perdão, acho que eu merecia o inferno. A gente vai lá, deseja, não, pronto, ai, Deus, tô livre, vou pro céu. Então, a gente não ama Deus de todo o coração ainda. A gente não faz atos de caridade por em si. A gente não vive os sacramentos puramente. E Santa Teresinha, que nem tinha pecado quando ela foi fazer a primeira confissão. Exatamente. Ela não tinha nenhum pecado mortal nem venial. Ela A gente, tinha. a gente é o quê? Nada. A gente vai se confessar, a gente não se confessa puramente por nós. Por nós não, por Deus a gente se confessa por nós também. A gente vai e deseja e reza pedindo coisas por nós. Então a gente tem muito a evoluir. Só que nesse ato de fazer, você vai desenvolvendo a santidade. Assim como no início, mesmo que você não tenha fé. Por exemplo, o início, que eu acredito, lá no início da minha conversão, a primeira fagulha que eu tive, eu até falei isso numa das minhas conversas com o meu diretor espiritual, eu citei essa situação. Então, eu acho que no início da minha conversão, eu não quis me converter. Tudo bem, eu queria ali o amor e tal, mas muito também porque eu queria fazer parte do grupo católico. Eu admiti isso, eu falei, olha, eu acho que bem no iniciozinho, eu queria muito... eu queria bem no iniciozinho, eu queria era viver parte do grupinho. Eu queria ter o que todo mundo tem. Pertencimento, né? Eu queria ter um pertencimento geral. Eu queria fazer parte daquilo ali. E aí, tá, tudo bem. Você despertou meu interesse, eu fui buscar. E a partir disso eu fui ter fé. E aí depois eu mudei, ótimo. Então, a mesma coisa se você vai começar a rezar agora. Mas eu não vou começar a rezar porque eu quero viver. Mas começa a rezar, pede fé. Pede fé. Deus vai te dar fé, você deu a abertura, Deus vai começar a se mostrar para você. E a partir disso, ele vai crescer você na fé. E quando você começar a ter fé, você não vai viver os sacramentos, e você não vai viver todas as coisas dentro da vida, da sua fé, puramente por Deus. E aí você pede para Deus pelo amor, pela graça santificante, para que um dia você realmente faça isso se entregando. Porque no início, caridade, sacramentos, orações, um monte de coisa, vai ser sempre por uma outra intenção. A gente faz igual muitas vezes o jovem, né, rico que vai procurar Jesus, ele já cumpriu os 10 mandamentos. Mas aí Jesus pergunta, mas você quer ser perfeito? Aí você larga tudo, dá sua riqueza aos pobres e me segue. E esse larga tudo e me segue é o que os santos fazem. A gente ainda vive igual ele, a gente só cumpre ali os 10 mandamentos, né? Ainda com muito custo, muita dificuldade, falhando, caindo. Mas e a perfeição? Exato. E a perfeição vai ser dada ao passo que você for pedindo. Então, a mesma coisa que vai te levar à santidade, que vai te fazer crescer no amor, na caridade, na fé e na esperança, é o que vai te dar o que é necessário para sua conversão. Eu falei hoje nos stories, respondi uma menina, e é o que eu falo a qualquer pessoa que esteja na mesma situação que eu estava. Ela falou, quando você soube que você se converteu? Eu falei, eu não soube que eu me converti, eu escolhi me converter. Eu não soube que eu me converti. Não foi, pronto, me converti, deu, acabou. Não, teve lá, sexta-feira santa, foi um momento, mas eu não precisava ter me convertido. Eu poderia ter, tá, tudo bem, tive aqui um momento de emoção, meu coração ficou quentinho, e deu, e voltar a viver a vida que eu vivia. E não ter seguido. Eu segui porque eu escolhi seguir. Assim como eu escolhi ajoelhar naquela quinta-feira e pedir a Deus por fé. Eu escolhi pedir. E eu continuo escolhendo todos os dias na minha oração pedir. Deus, por favor, eu ainda não te amo. Me faz chamar. Me faz, por favor, me faz santa, me faz chamar. Como São José Maria Escrivá falava, né? Me faz santo, nem que seja bofetadas. Me faz santo, me faz santa, nem que seja me botando no pior dos piores. Me faz santa. Bota desgraça na minha vida, bota o que for que tiver que botar, mas me faz santa. É uma escolha esse pedido. Assim como foi uma escolha a minha conversão de ter pedido por fé e ter pedido insistentemente até eu ter fé. Então, eu pedia, pedi. Depois que eu decidi que me converti, eu falei, não, agora eu vou. Eu continuei cheia de dúvidas, eu continuei duvidando dos milagres, eu continuei sem conseguir acreditar totalmente na Bíblia. Eu continuei cheia de coisas, cheia de situações. E eu pedia, por favor, Senhor, me faz compreender cada mistério da minha fé. Por favor, me faz aceitar cada detalhe da minha fé. Por favor, me faz realmente me entregar a Ti. Até o ponto onde eu consegui me entregar. Me entreguei, agora eu preciso amar.
Então eu começo a amar. Então tudo isso são processos, e são processos sempre de decisões. Você pode escolher, decidir pedir por fé, você pode escolher pedir para amar mais. Eu poderia simplesmente ficar exatamente como tu falou, né, nos 10 mandamentos. E é pronto, vou você salva, mesmo que eu vá, vou pro purgatório. Tem eu fui ouvindo isso no aeroporto. No aeroporto eu tava ouvindo uma aula, agora quando eu tava voltando de Recife pra Floripa, e eu tava na minha conexão ouvindo essa aula do padre Paulo Ricardo. E ele falava, por que que as pessoas não se tornam santas? As pessoas, elas acreditam que a santidade é você não pecar mais, né? Aí o Ah, eu não cara, faço nada. Tem gente que nem vai à missa, né? Ah, eu não mato, eu não roubo. eu não peco. Já vou pro céu, porque eu não mato, não roubo. Ah, É, parabéns, querido, que é um balão. E aí, o Ricardo fala, as pessoas acreditam que, pronto, me livrei dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, não. Dos 10 mandamentos, não me livrei, não. Eu me livrei dos pecados, né, contra os 10 mandamentos. Me livrei de alguns pecadinhos veniais e tal. Tá bom, vou ficar por aqui. E aí o padre Paulo Ricardo fala, querido, um avião, ele não foi feito para não cair. Ele foi feito para voar. Ele não foi feito para não cair, foi feito para voar. Se você não caiu, tudo tem um bem. vídeo que ele fala assim: ah, a pessoa fala, eu não mato, eu não roubo, mas você não precisa fazer nada para ir no inferno. Só não fazer nada, você já vai. Você nem Exatamente. precisa de esforço, só não fazer nada. Exatamente. E aí você tá tudo bem, você não tá mais pecando contra os 10 mandamentos, você não tá mais tendo pecados mortais, ótimo, você não caiu. Mas não quer dizer que você voou, quer dizer que você tá estacionado lá e você não voou. O avião ele é feito para voar, ele não é feito para não cair. O O não cair é nosso cair. ideal é muito grande, né? A nossa meta. E aí, tudo bem. Então, putz, você não caiu? Ótimo, agora você voou? O avião foi feito para voar. E o ser humano não foi feito para não pecar. O ser humano não foi É. feito para não É, pecar. O ser humano isso daí é a obrigação. caiu arroz e feijão. O ser humano foi feito para santidade. E a santidade é o voo. E o voo precisa do amor. E o amor só E o se que é a conquista. santidade? Senão fica parecendo uma coisa muito abstrata. A santidade é você participar da natureza de Cristo, é você se divinizar, mas não por nós mesmos. É o próprio poder de Deus que vai nos divinizando, nos tornando semelhante ao seu filho. E você puramente o ama, né? O amor. Os santos não só não pecam, não só são puros, como amam como Jesus. É um amor divino. Você tem um amor divino para Deus e para os outros. Isso é absurdo. Isso é É, absurdo. para o mundo é loucura, né? E é definitivamente a vida mais digna a ser levada. Então, hoje é isso, hoje é o centro da minha vontade e definitivamente é o que eu mais busco e é o que é, é a coisa mais bela da minha conversão. Porque, como eu falei, né? Eu não fui salva, não fui salva, eu fui salva, evidentemente, eu estava em pecado mortal, vários pecados mortais, então, né? Fui salva nesse aspecto, mas eu não fui salva de uma tristeza profunda. Eu não fui salva das drogas. Eu não fui salva sei Mas lá. você foi salva da morte eterna, E, eu, da e, morte espiritual. e essa nem é o ponto central, porque eu não fui. Esse é, obviamente, até humilhante que meu Senhor tenha me salvado por isso, mas não é só disso, né? Eu não fui só salva da morte espiritual ou de uma vida que, eu não tinha isso. Porque se fosse, tá, mas eu não fui salva da morte espiritual. Ainda assim, por mais que seja algo gigantesco, né, absurdo, ainda assim talvez não cause numa pessoa que não tem fé como eu não tinha, porque eu sabia, eu tinha consciência disso. Não, estar com Deus te salva da morte, mas para quem não tem É. nenhuma fé, nem existe espírito para morrer. Então, para mim, não importava. Eu olhar, tu falar para um agnóstico, para um ateu, tá, mas você vai ter a sua morte espiritual se você não se converter. Ele vai falar, eu não acredito em espírito, então eu não acredito na minha alma, então eu não vou ter por que me apavorar com isso. Então, para mim, nem era uma questão. A morte espiritual, eu fui compreender a grandiosidade dela depois da conversão. O que realmente eu fui salva não foi disso, né? Não foi de uma vida ruim, foi de uma vida sem viver o amor de verdade. E isso já me assustou. Medíocre, né? Isso me assustou naquela época. Isso assusta qualquer pessoa que não tenha fé,
Porque se você não tem fé, você não vai acreditar em alma, não vai ter medo da condenação da sua alma. Mas você com certeza tem dimensão do que é o amor. E se você tem dimensão do que é amor, você tem a consciência de que você nunca vai conseguir verdadeiramente amar que nem os santos, se você não entender por que que os santos amam como eles amam. Que é por causa da graça, porque o amor é uma pessoa, e é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que entrega esse amor a eles. Então, é isso que Que se dá assusta. a nós, né? É, Que se dá é a isso, nós a cada missa. é isso que assusta e é isso que te faz querer buscar. Então, você não tem fé, você não tem nenhuma vontade, você não acredita em alma, você não acredita em Deus, você não acredita em nada. Observe a lógica. A lógica é que as pessoas que mais verdadeiramente amaram e as únicas que verdadeiramente amaram foram os santos. E os santos, eles tinham fé. Então peça por fé. Se não for pela salvação da sua alma, se não for por, eu preciso de uma religião, peça por querer amar, por saber que você precisa viver esse amor. E peça, Senhor, por favor, me dê fé para que eu possa querer viver. E peça todo dia. Se ajoelhe todo dia e peça. Peça, 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 peça. Eu não tenho fé. Peça, peça, continua pedindo. Uma hora vai abrir. Abre os olhos, abre os teus olhos, pede para o teu anjo da guarda e autoriza que o teu anjo da guarda mexa com a tua inteligência, porque ele pode fazer isso. Ele pode colocar coisas na tua imaginação, pode interferir na tua inteligência. Então, peça que ele mexa na tua inteligência, peça que ele te mostre a verdade e que ele abra a tua mente para receber a iluminação do Divino Espírito Santo, que junto com a fé que você pedir, vão te levar ao desejo e à vivência de verdade da nossa fé, que é a única fé, né? Porque só se tem fé quando o próprio Deus dá, então as outras religiões que não falam com o próprio Deus não têm. Então é a única fé, então peça por isso, né? Peça verdadeiramente pela fé que Cristo vai te dar. Então, acho que a gente pode encerrar aqui, né? Já foi dito, acho que tudo, né? Muitas pessoas aí comentaram, mas não vai dar nem pra gente falar aqui, senão vai se estender muito. Então, se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa, pode procurar a Luana no perfil dela ou me procurar também, fique à vontade. E Luana, eu quero agradecer pela sua participação, por ter aceitado o convite, que essa live seja, né, um instrumento de Deus para tocar vidas, alcançar almas. E que Deus abençoe ainda mais a sua vida, o seu apostolado, que alcance, né, mais vidas e impacte mais pessoas para a honra e glória de Deus. Amém. Muito Você quer obrigada deixar algum recado, alguma outra... Você quer falar a, mais alguma coisa? a ti, muito obrigada pelo convite e pelo teu trabalho lindo de trazer cada vez mais testemunhos de pessoas que passaram por inúmeros casos diferentes, né? O teu trabalho tem a oportunidade de trazer várias visões e de várias maneiras que toca na vida das pessoas. Tenho certeza absoluta que tu já escutou tudo quanto é história e testemunho. Então, agradeço pela tua disponibilidade de estar aqui fazendo um trabalho tão bonito e tudo pela honra e glória do nosso Senhor. Então, eu fico muito feliz de ter participado, né, desse teu trabalho lindo, do teu apostolado, e que Deus continue te edificando para cada vez mais tu se torne mais santo e possa trazer mais almas para essa fé linda que a gente vive. O povo que Amém. estava aqui até agora, muito obrigada, tá? Por todos que ficaram e que todos vocês, se não têm fé, busquem, 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 busquem. Essa live vai ficar no YouTube também. Que ótimo. Depois Então, pega o link lá para compartilhar também tá. com a galera. Um beijo, boa noite, Boa noite. tchau. Tchau.